Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio vai ser dedicado ao rescaldo da primeira semana do Giro, bastante interessante, por sinal, e à antevisão da segunda semana, onde tentaremos perceber mais ou menos que caminho tomará a corrida e o que é que poderá acontecer. Como sempre, dar-vos nota do nosso blog, falsoplano.ghost.io, onde agora temos antevisões diárias de cada uma das provas e onde vamos continuando a fazer o restante acompanhamento do ciclismo internacional. Sigam-nos também no Twitter e no Instagram. Hoje comigo, Henrique Augusto, o moderador, tenho Miguel Branco. Miguel, diz ao... Miguel, chamei-te Miguel, já viste? Branco, diz Opa, é um olá à bom início nossa... de podcast, não é? Chamares-me pelo meu primeiro nome é uma coisa mesmo surpreendente. sabes que o programa tem que tratar o pratas por pratas e tu por branco. É verdade. Porque como são os dois Miguel, hoje estamos aqui só mano a mano, quase que dava para te tratar por Miguel, mas é estranho. Eu acho que é estranho e acho que vou adotar branco, acho que é mais É fácil. isso, mano. Forçado isto. Olha, boa noite, bom dia, boa tarde, dependente da hora que estiverem a ouvir este podcast. E de facto é preciso também congratular, fazer um autoelogio e enviar-te um abraço digital por este 50º episódio de Falso Plano, não é? Pois é, o falso plano atingiu aqui metas que eu cheguei a ter dúvidas. Isto quando abriu, quem É, sabe, não é? eu Ainda ia não, ainda dizer, não nos matámos todos à porrada. sim, Às embora, vezes discordamos um bocadinho. Eu sim, perco umas apostas, mas eu tenho bom feitio, então aguento. pois perdes. Mas olha, é de facto, e queria só começar por esta nota inicial e dizer que se o Falso Plano conseguiu ter 50 episódios, é prova de que pá, o mundo é incrível e vocês, fazendo um bocadinho este discurso de coach, acreditem nos vossos sonhos. Porque se vocês acreditarem em vocês, estou a brincar. Pronto, conseguimos chegar aos 50 episódios, isso é digno de nota. Espero que ainda não se tenham ido embora, porque ainda não começámos a falar de ciclismo, não é? Vamos ao 100. Agora voltamos a festejar no 100. No 100 organizamos uma grande festa. Mas sim, é um número redondo, de giro, e foi um projeto que cresceu e nasceu muito das nossas ideias. Na altura parecia um bocadinho uma loucura e é giro chegar que já estamos quase há 2 anos nisto, já temos uma consistência e também temos sempre algumas pessoas desse lado que nos vão continuando a dar essa força para nós continuarmos. Muito coaching isto até agora. Branco, primeira semana do giro. Toda a gente dizia que isto ia ser uma seca, mas até está a ser giro. Está a ser giro. Está a ser giro. Ah, é verdade, porque surpreendentemente, eu acho que assim o grande destaque desta primeira semana é o facto do Pogacar não estar a ser o Pogacar. Exato. Quer dizer, Como ele mais ou está mal, menos, vá. tem só 3 minutos de avanço para o segundo no fim da primeira semana. Sim, mais do que isso, está a fazer uma coisa que é estranha, ou pelo menos não muito frequente, que é esta coisa de não, não vos vou já meter todos a 7 minutos. Ficam a 3 e vamos indo dia a dia. E isso eu acho que é de facto assim a primeira grande nota que é preciso dizer sobre este giro. E de facto, sim, independentemente do que está a acontecer apenas se falarmos da classificação geral, está a ser uma volta à Itália com inúmeros fatores de interesse e que raramente tem tido dias ah, de dar soneca, não é? E isso é um ponto francamente positivo, sobretudo se pensarmos nas duas últimas edições desta prova. Sim, até as etapas ao sprint têm tido os seus pontos de interesse e isso acaba por ser motivador. E eu acho que também há aqui um fator que é as expectativas vinham muito baixas ao nível do É espetáculo isso. para este giro, não Sim. é? Então qualquer coisinha assim mais interessante e que não seja um domínio absoluto de Pogacar acaba por ser interessante. Achas que fazia parte do acordo com o giro? Vens, ganhas, ficas contente, mas também mantém lá algum interesse nisto. Não arrases completamente o pessoal todo. Olha, acho que não tinha essa cláusula, e acho que podemos falar sobre outras cláusulas que eu acho que na verdade são com a equipa e são com esta coisa de também já nem contas para a camisola da juventude, portanto acalma-te lá, que isto é possível ganhar sem ser sempre com o pé no acelerador, não é? Gerindo, não, no fundo, contemporizando às vezes e pensando que a época é longa, não é? E outros ah, objetivos têm de ser priorizados.
É isso, não deixa de ser engraçadíssimo falarmos nisto e desta postura, e não somos só nós, não é? Todo o mídia do ciclismo tem falado desta contenção do Pogacar e ele acaba por ganhar 3 etapas em 8, em 9, Sim, e, é, e ter 3 isto minutos é de o avanço sobre o sim, segundo. sim, isto é o Pogacar em contenção. Exatamente, Exatamente. isto é o Pogacar, calma, também não precisamos de os comer a todos, não é preciso. Vamos então fazer aqui de uma maneira um bocadinho diferente do que nós vamos fazer nas grandes voltas. Vamos fazer quase etapa a etapa aqui uma passagem pelo que foi acontecendo e depois fazemos um overview das diferentes classificações e eventos desta prova. Começámos com um fim de semana de abertura dos mais duros que tivemos nos últimos anos nas grandes voltas. E no primeiro dia começámos logo, o Pogacar começou-nos logo a dar razão, Pogacar e a UAE, para nós acharmos que se calhar isto até pode dar um bocadinho de luta, que é o Pogacar não ganhou, a UAE foi taticamente duvidosa, digamos assim, e acabou por ser surpreendido por Jonathan Narvaez, uma das grandes surpresas até agora deste giro. Sim, olha, e acho que foi das melhores etapas que tivemos. O traçado era engraçado à partida e aquela Colle Madalena inserida já na última fase da etapa deu pano para mangas, não é? E portanto foi corrida a um nível louco, e isso fez com que aquilo não parecesse de facto a primeira etapa de uma grande volta. Um, e depois mesmo o desencadeamento disso, não é? Os ataques Narvaez e Pogacar na descida, quer dizer, acho que foi de facto O flop muito. da UAE ajudou muito, não é? A corrida ficou muito aberta. Eles ficaram muito cedo sem gregários e a corrida acaba por ficar muito mais lançada do que se esperava. E depois ainda tens aquele picantezinho que muitas vezes o giro nos dá, que é os tempos estarem sempre errados. Ou seja, tu achas Sim, que eles estão a 45 segundos e depois aparecem logo atrás no grupo, parece muito mais espetacular. Mas eles provavelmente não estariam a 45 segundos, porque acho que não é matematicamente possível recuperar 45 segundos em 15 segundos. Mas em isto sou eu, princípio também não sou não, muito sim. forte em matemática. É, eu também não, Ah, mas é muito curioso pensar neste fator do que já se falou na altura e depois disso também, que é esta coisa de parece que para alguns corredores era como se não tivessem à espera, como se uma etapa corrida de forma tão louca e ser a primeira etapa de uma grande volta tivesse apanhado muita gente de surpresa. E eu não sei se isso explica tudo, mas eu acho que de facto houve corredores a quem isso aconteceu. Eu estava só a começar e de repente 3 minutos, 7 minutos. Ah, uau, não e- tinha visto que não estava à espera. sim, isso é engraçado. Eu acho que há uma diferença. Nos últimos dois tours também tivemos aberturas difíceis, digamos assim. No- nos últimos dois? Sim, pelo menos no ano passado. Só que há equipas tão mais dominadoras e tão mais fortes do que a UAE está aqui presente, que a corrida mesmo assim acaba por ser um bocadinho mais controlada. Sim, os Bem, blocos aqui são mais são fracos, sim. mais fracos, por isso a corrida é mais Claro. aberta. No segundo dia tivemos a chegada em alto na Europa, onde Pogacar, mesmo tendo furado e caído à entrada da subida, chegou à frente, atacou e foi-se embora. Acho que não há assim muitas coisas a destacar aqui em relação a este dia. Acabou por ser dos mais aborrecidos, apesar de ser a primeira chegada em alta, se calhar não. E vamos chegar à outra etapa de chegada em alta, onde vais ter a mesma conclusão a seguir. Eh, É curioso. Exatamente. Primeiro, depois tivemos aqui 3 dias de sprints, teóricos pelo menos. Um deles, o pelotão deixou-se enganar. Três vencedores diferentes, Tim Merlier, Jonathan Milan e depois Benjamin Thomas. Mas todos estes dias acabaram por ter diferentes pontos de interesse. Ou seja, neste primeiro dia tivemos, na vitória de Merlier, se não estou em erro, tivemos Pogacar e Geraint Thomas ao ataque. Não é? No segundo dia tivemos as equipas a tentarem dropar o Merlier, depois a ficarem para trás, tivemos as subidas, tivemos essa luta e depois o ataque do Ghana, se não estou em erro, no Capa Sim, Mele, sim, sim, sim. que ainda nos deixou ali bastante na dúvida se ia dar ou não, porque há um momento em que Ghana tem uma Foi vantagem outra etapa grandinha. muito, muito, muito interessante. Isso, por um lado, se falou um bocado do quão perigoso era aquele final, e eu reconheço que era, porque a velocidade a que aquele sprint se fez e com que se abordou o último quilómetro e meio foi uma coisa que eu não vi muitas vezes em ciclismo, mas a verdade é que deu um final de etapa espetacular e não só o ataque do Ghana, mas o próprio sprint é de uma
violência de uma mesmo. violência, exatamente, era essa a palavra que eu estava à procura, brutal, e isso dá imagens também elas brutais, e um sprint ou seja, foi começado bastante longe. Houve muitos votos ali impressos, e depois ainda por cima tiveste aquela câmara de lado que no final te dá aquele replay maravilhoso. Eu não sei se essa imagem é feita com drones ou não, mas eu acho que é. Ahm, Opa, foi mesmo uma chegada muito interessante, e eu acho que acontece sempre isto quando o Milan ganha, não é? Que é toda a gente diz, este gajo é qualquer coisa de surreal, porque ele tem É sempre impressionante. essa potência de trator, não é? É sempre impressionante, de facto. E já vamos falar mais dele, mas ele tem juntado essas grandes exibições a uma consistência muito grande. Entre os sprinters tem sido aquele que tem estado sempre na luta. E queria só subscrever aí um ponto que tu falaste, que é verdade, foi giro, mas é assustador. Aquela chegada é Sim, assustadora. completamente. É 80 km/h e por acaso não houve nenhuma roda a tocar em nenhuma roda. Mas se houver, é muito fácil dar-se ali um Não, e eu, desastre, e eu digamos acho, assim. e eu acho que o facto do Gana estar destacado foi um ponto a favor disso, porque se não fosse Sim, o caso, a luta pelo posicionamento ia ser ainda pior. E ali foi uma coisa de, ok, eu tenho que estar bem posicionado, mas nós temos que o apanhar, porque temos que o senão. apanhar. eh, Exatamente. Porque senão não vai dar. Exato. E ao terceiro dia, que seria teoricamente para sprint, foi o dia que deu o Benjamin Thomas, depois da Alpecin ter partido a corrida, basicamente, e alcançado a fuga inicial, logo na primeira subida, naquela que era a maior subida da corrida, mas que ainda era perto de 100 km do final. Depois isso foi muito criticado e no fim eles acabaram por se deixar enganar. O que é Eh, que achas desta postura? Eu depois comentas a etapa, mas eu acho que isto é um tema interessante. O que é que achas desta postura da Alpecin? Parece que correm como se estivessem melhor. Eu percebo o que é que eles fazem, ou seja, eles precisam de endurecer mais a corrida para o Groves ter hipótese, mas ver uma equipa que tem se calhar o quinto ou o sexto melhor sprinter, se calhar foi a equipa que teve até agora mais tempo na frente do pelotão, não? sim, eu ainda hoje pensava sobre isso, que é o tempo, e o esforço que aquela equipa já teve para. E não é só o esforço, é a carga decisória, se quiseres, que a Alpecin já teve no desenrolar das corridas, é surreal se pensares nos resultados que o Caden Groves já conseguiu. E isso acontece porque, para já, eles são muito bons a fazer isso, porque estão habituados a fazer isso. Além do Groves, tem o Philipsen, e num terreno de clássicas tem o Van der Poel, e portanto eles sabem fazer isto. São mandões. E Sim. depois tem muitos corredores com características muito boas para fazer isto. E o leque de corredores que trazem à volta à Itália vai nesse sentido, e vai sem muito mais opções. Ou seja, não há aqui um corredor que tu vejas a intrometer numa luta de classificação geral top 15. Isso não existe ali. Portanto, as melhores opções, vá lá, digamos assim, que tens, que se podem de alguma forma retirar de um comboio do Groves, é o Hermans e o Conchi. E são corredores Punchers classicómenos, portanto, não são propriamente corredores de classificação geral. E, portanto, o que é que eles podem fazer tendo esta equipa? Trabalhar para o Groves. Só que depois o Groves Só que o Groves não é assim tão bom, não é? é isso. No fundo é No isso. fundo é um bocadinho isso. E dá um bocado de tristeza às vezes, sabes? É, É, por isso é que eu digo, eu tiro o chapéu, porque eles correm da maneira que aumenta as probabilidades deles ganhar, só que aumenta as probabilidades deles ganhar de 2% para 5%. Por isso não deixa de ser difícil, mas a ver vamos, e o não, Groves até às vezes está melhor nas partes finais das grandes voltas, e eu não me admiro que ele mais acabe por ganhar uma, eventualmente pode ganhar. epá, eu estou, não sei, eu acho difícil, tendo em conta, e já falaremos disso mais à frente, dos perfis das etapas, e sobretudo porque eu não estou a ver uma situação em que eles consigam descolar o Milan. Eu acho que para isso o Groves também descola, praticamente, ou coisa Sim, a parecida. diferença de nível não é assim tão grande Sim, e não há. Era preciso um perfil muito ideal para isso acontecer e também não o estou a ver. Mas pronto, dar o props aqui também ao Benjamin Thomas, que já tinha ficado bastante perto no Tour, penso.
a 200 metros ou 250 metros tinha sido apanhado. Não, e é E um faltava-lhe uma props. grande vitória na carreira e foi giro. E o Valgren, que faz segundo, também vinha numa comeback. Sim, sim, Também é sim, bom sim. vê-lo de volta, E, vê-lo de volta e à luta. neste caso é um props mesmo enorme, porque foi a primeira vitória da Cofidis em toda a temporada. Eles são o World Tour, não é? É o que dá. São. E eu, quando estou a dizer a primeira vitória, não é o World Tour. Conta É, aquelas corridas francesas e tudo, não é? é a primeira vitória. Mas hoje ganhou o Zingle. Zingley. Sim, Oh, o Zanglé ganhou hoje, mas não Zingley. tinha. A vitória do Benjamin Thomas foi a primeira vitória do Cofidis durante toda a temporada. Enfim, diz muito do que por ali E às vai. vezes depois Mas eles mesmo assim, acontece eles isto, acabam por ter desbloqueia. pontos. É isso, mas eles acabam por ter bastantes pontos. É esta questão do sistema. Eles correm muito, as corridas francesas acabam por marcar bastantes pontos. Os inglês, pelo menos só atrás do Deli já tem 3 ou 4 segundos lugares. E depois Sim, o aquilo acaba Cocar por também dar já deve um. ter uns quantos, sim. Exatamente. O dia a seguir é um dia muito triste para a minha pessoa, por isso vou-te deixar falares tu um bocadinho sobre ele. Olha, sim, tivemos a prova do Sterrato, Mini Strade Bianchi, que na verdade acabou por ser uma etapa muito animada, digamos assim, com a certa altura, ou seja, fuga, se não estou em erro, demorou muito tempo a formar-se e quando Mete muito nisso. Vai, pronto, é 80 ou 90 isso, não é? km, sim. Portanto, muito louco esse início de etapa e depois, quando se forma, é uma super fuga, não é? Uma fuga com corredores muito bons, Vendram, que até se junta depois, Groves, Alaphilippe, Pelayo Sanches, Trentin, não sei se devo estar a falhar alguém, mas pronto, mas é uma fuga considerável e além disso de corredores que se adaptavam àquelas características de traçado. Ahm, e pronto, e a coisa foi-se dando, muito contrariamente àquilo que eu achava a nível de classificação geral, não se deu nada. Ah, Eu isso acho que nesse sentido acabou por ser. Acho que estava um bocadinho overhyped também. O Sterrato, Mini Strada Bianca, as dificuldades não sim, eram comparáveis, não é? Ou não seja, tu eram, tinhas mas ali dois setores próximos e depois tinhas mais um bocadinho de nada. Não houve assim. Não não, havia muito espaço. não eram, é verdade. Mas o risco não foi assim tanto. Por outro lado, a OAE nesse dia ficou um bocado descalça de bloco e a Ineos queria ir, mas meio que estava com medo, acho eu. E portanto parece que não foi a full, mas por exemplo, no último setor de Sterrato, eu acho que dava para ir um bocadinho mais. É claro que isto aqui é fácil, Sim, também acho que sim. mas eu acho que dava para ir um bocadinho mais, nem que fosse para se calhar não diretamente a Pogacar, mas tentar perceber se outros elementos do top 10 ou da classificação geral perdiam contacto no limite por correr mais rápido, furavam, porque aquele terreno é propício a isso. E acho que a certa altura houve um controle de danos por parte de todas as pessoas, de todas as A partes. minha teoria nesse dia vai exatamente nesse sentido, que é a Ineos que faz os setores a fundo, que é para caso um Ben O'Connor, um Xian furem, eles possam dizer nós já estávamos a fundo, ou seja, não estamos a atacar agora, não estamos a atacar isto, e ver se conseguem eliminar um ou dois, porque e entretanto mantém o Geraint Thomas muito bem colocado. É um bocadinho a ver se a corrida se fazia sem eles. Isso também é um bocadinho consequência de acabarem por só ter um homem perigoso na classificação geral e torna-se mais difícil tentar colocar os Sim, outros em sim. xeque. O final deste dia deu o Pelé Sanchez, não é? Estás triste, não é? Estou muito triste. Foi um dia triste para mim. Pronto. Eu comecei a cantar a vitória para aí a 60 km da meta. Estava Eu, feito. Era o dia, era o regresso. eu não te quis dizer nada. Acho que não Disseste, disse. mas tu Disse, disseste. disse. Disseste. Fez disso. Tu disseste, epá, és tu que tratas do Twitter, mas se fosse a ti tinhas calma. Tinha calma. Pois foi, exatamente, já me lembro. Epá, Não, mas pois. eu também brinco um bocadinho com isto, não é? É meio meme. E eu sei que não sou o único, eu não sou a única pessoa na Não, comunidade claro, o Alaphilippe que, tem, claro, que estávamos a tem torcer uma pelo legião de Alá fãs, claro, Filipe. claro. E com respeito ao Pelé Sanches, está a fazer uma época de estreia no World Tour bastante, bastante interessante e correu Maravilhoso, o final da maravilhoso. corrida de forma muito, muito inteligente, Sim, diga-se de muito passagem. frio Sim. e de facto é um corredor que, ah, curiosidade das curiosidades, chega à Movistar e chega com autoridade, não é? Uhum. É um corredor que se está a adaptar muito bem. Um,
uma notícia do Fran Reis de uma publicação espanhola que se chama, vou ter que pesquisar agora porque ainda hoje falei disto e agora não me lembro, mas basicamente o Pelayo Sánchez, hum, foi feito um perfil dele depois dessa etapa para essa publicação espanhola e ele sofria de uma espécie de sinusite crónica pela forma do seu nariz, no fundo era isto. E um treinador da Burgos, nesse artigo, diz que o facto de ele ter sido operado antes do início da temporada de 2023, eu acho que é isto, torna os resultados dele muito mais regulares. Ele já tinha Ok. bons números, mas a coisa torna-se muito mais regular e, aliás, este ano vemos isso. Ele, a nível de clássicas, no início do ano teve muito bem, mesmo na Figueira Champions Classic. É muito curioso e na altura da Burgos, por causa do equipamento, ele ficou conhecido como o Power Ranger roxo. E esse artigo diz que ele agora é o Power Ranger azul. E eu achei isto interessante. Interessante. Sim. Não, e mesmo a postura dele na fuga, a discutir com o Alá Filipe. Não nos esquecemos que este ciclista é um ciclista que chegou ao mainstream conhecido por ter dropado o Remco, não foi? Numa fuga E qualquer na exatamente na Vuelta do ano Vuelta. passado. Na Ou Vuelta. seja, este rapaz só aparece para brincar com as grandes estrelas. E aí ele já estava Ainda estava na Burgos? ainda estava na Burgos. A publicação de que eu Exatamente. falava era a Relevo. Lamento A ter. equipa anterior. Não, a publicação onde Sim, saiu. o nome da publicação. Sim, exatamente. E pronto, mas nesse dia tivemos mais uma vez Pelap a fazer aquele número dele de acertar nas fugas, mas depois de não jogar para Epá, ganhar as etapas, que é uma pois coisa que foi. eu não percebo bem o que é que ele quer fazer. Ele queria ganhar 15 segundos, para ontem perdeu o quê? 15 minutos? Sim, não, ele de facto estava investido na geral, mas eu acho que ele mediu mal, não é? Porque ele teve esse dia de cansaço extremo. Depois, no dia a seguir, teve um bom crono, mas foi, obviamente, um dia também De ir ao vazio. sim, claro, de esgotar o tanque. E ontem perdeu 20 minutos. É isso, mas eu acho que ele já não é a primeira vez que fez isto, já fez isto no Ontem, Paris-Nice se calhar e não na é correto Suíça. estar a dizer isto. Na Sim, mas pronto, etapa, do prato aditivo. exato, nem para ativo perdeu 20 minutos. Já tinha feito isto, que é, ele acerta nas fugas, ele tem claramente muito bom timing de Faro. ataque e sabe ler bem, mas depois acaba por investir muito na GC, que não me parece que ele tenha perfil para ter grandes resultados nisto, e acaba por, apesar de estar sempre no sítio certo, não consegue discutir as etapas. Acaba por ser aqui uma dualidade um Sim, bocadinho eu acho que a esquisita. 3 semanas ainda vai ficar para provar se ele consegue. Eu acho que o sentido da carreira dele é esse, mas está difícil e aqui é meio que é difícil dizer que é um problema de pernas, porque a avaliação tática foi tão errada, no sentido da Sim. gestão de esforços, que vai ficar por dizer, e agora, a partir de agora tão longe, ele vai tentar uma Guilherme Martin, não tenho grandes dúvidas. Vai tentar ganhar 10 Não sei se minutos. não sei se não está longe demais. Não sei se não está longe demais. Pois, Mas a possivelmente. ver, vamos. Antes de passar ao próximo, queria só dar destaque, falámos aqui um bocadinho da Movistar e mandar um abraço ao Ruben Guerreiro, que teve esta semana, recebeu bastantes más notícias e descobrimos mais sobre a razão do que da ausência dele do giro e as boas melhoras e que consiga regressar e que ainda nos dê mais umas alegrias. Um abraço para o cowboy. Um abraço para o cowboy. No dia a seguir, contra-relógio, então o Pogacar não estava em baixo de forma, dizia aí alguém. Ah pá, oh, Henrique, não me faças humilhar-te aqui, porque como é que eu tenho de dizer isto? Para quem nos acompanha no Twitter, nós fizemos uma sondagem porque tínhamos estado a discutir internamente se o Pogacar ia dar uma tarefa ou ia só ganhar. Nunca teve em questão o Pogacar estar decente e ser forte. Eu achei que o Geraint Thomas podia entrar na discussão num contrarrelógio como este, porque eu estranhei muito a postura do Pogacar no dia anterior, no Sterrat. Quando eles chegam ali àquela última subida, depois da equipa ter trabalhado muitas horas durante o dia, e ele tem a fuga a 15 ou 20 segundos e não ataca. E eu fico, olha, queres ver que o Pogacar já está a 90%, que chega perfeitamente para aviar esta malta mesmo. E o Geraint Thomas estava-se a mostrar bem, e eu apostei com o branco que o Geraint Thomas ia perder menos de 30 segundos, e ele perdeu um bocadinho mais, não foi? Não tudo nada. O Geraint Thomas também esteve abaixo do esperado. Foi por causa disso. Foi por causa disso, não é? Foi por causa disso, exatamente. E é que é preciso contextualizar.
porque já o ano passado no Tour hum, Sim, houve, mas essa era mais inesperada. Esta sim, aqui eu fui mas mais parvinho, a outra era mais há inesperada. uma história dos Sim. teus erros contra mim em contrarrelógios que já devia ter feito retrair um pouco. Mas tu É, estavas e o com pior uma. é que sou eu, é que sou sempre eu que digo: "Então, mas queres apostar? Exatamente. Apostamos o quê?" E é que tu estavas com uma confiança no Thomas que eu às tantas lembro-me de dizer assim: pá, eu até devia apostar 1 minuto, mas tudo bem, vamos a 30 segundos. Eu sou uma Pronto. pessoa com muita autoconfiança e quando a minha ideia no cérebro aquilo começa a funcionar, eu cheguei a uma altura que já estava naquela. Eu estava ao contrário, estavas a dizer que se calhar passávamos 30 segundos para o minuto, tu estava, se calhar passamos para ele ganhar mesmo. Sim, tu às tantas querias que ele ganhasse. Queria, exato, queria que ele ganhasse. E pronto, e o Pogacar depois. Eu peço desculpa ao Pogacar. É ele o rei, não é? Não, ele mostrou que Mas não há mais ninguém para sabes, brincar com ele. às vezes as etapas de contrarrelógio têm esta coisa de às vezes parecer só que é uma coisa de estares agarrado à calculadora o tempo todo a fazer contas. E eu acho que este contrarrelógio não foi nada disso. E o facto de ter aquele final em subida tornou-o imprevisível e tornou a etapa não tão aborrecida. E inclusive, eu acho que o desfecho do facto do Poga estar 45 segundos do Ghana na entrada para aqueles últimos 6 km ou 6,5, não tenho a certeza. Eram 6, sim, 6 km. E chegar lá acima e ganhar com 17 segundos de avanço sobre Ghana, eu acho que esse é o momento mais alto da volta à Itália até este momento. E de festejar o contrarrelógio também não se costuma ver, Sim. não é? E portanto, foi de facto uma etapa, para já, onde fizeram diferenças avassaladoras e depois onde, apesar de não ser uma etapa de estrada, uma etapa em linha, teve, pronto, Teve bastante emoção. teve E emoção, mesmo este, exatamente. este conflito, ou este confronto, é melhor, entre o contrarrelogista que ganha no início e perde no fim, e o voltista que perde no início e ganha no fim, e fazer essas contas e tentarmos perceber, acho que dá uma dinâmica gira à corrida. Também já não é a primeira vez que, Não que é, são não é? Claro. tentados contrarrelógios deste género, com uma parte grande inicial de plano e depois uma subida. E depois entre os restantes acabou por haver poucas diferenças, ou seja, houve uma gap muito grande do Pogacar para Geraint Thomas, para Dani Martinez, ficaram ali à volta dos 2 minutos, e depois entre o restante top 10, que nós já vamos dar mais atenção mais à frente, acabou por ser mais ou menos equilibrado. No dia a seguir foi quando deixámos de ter dúvidas que o Pogacar está em modo gestão, não é? Sim, está, é o Pogacar adulto, não é? Sim, Que mas ele estava a dar gozo. Estamos a falar, só para ficar claro para toda a gente, da etapa do prato aditivo. A fuga nunca teve grandes hipóteses. E o Pogacar responde aos ataques todos sentado. Ele estava a brincar sim, mesmo. Estava, sim, não, sim. não vão a lado nenhum, eu não me quero cansar muito, vamos todos juntos até ao sprint. Não, eu acho que o mais gozão nisto tudo é o Gianetti vir dizer que que foram os colegas de equipa, nomeadamente o Bjerg e o Langen, Que pediram que para ganhar. que estavam meio a descolar, mas depois disseram: "Ah, não, nós aguentamos, e se nós aguentarmos, mantemos a fuga por perto e tu vais lá e ganhas a etapa". E pronto. O Pogacar precisa destas coisas, não é? Sim, Precisa que lhe digam, sim. pá, ganha Quer lá por dizer, mim, que ele, então ele quer não faz dizer, muita questão. quer Gianetti, quer Mancini começam a volta à Itália a dizer: "Nós vamos tentar começar isto com calma, mas, dizemos já que é muito difícil controlar o Tadej". E agora passamos a se não fossem os colegas, o Tadej nem se mexia. Opá, Para não se cansar muito. pronto. Mas pronto, mas é engraçado, não é engraçado, mais uma vez, é estranho vê-lo nesta atitude. Sim, já vamos um bocadinho nada mais esse tema. Para fechar a etapa de domingo, de hoje, nós estamos a gravar no domingo. Olaf Koij acaba por. Olaf Koij, que não se leu o J, já aprendi isso com você. Muito obrigado. Acaba por ficar distribuído à entrada para este giro. Havia 3 sprinters principais, cada um ganhou um. Esta foi uma etapa, se calhar, das mesmo assim, apesar de ser acidentada. Tivemos mais um ataque da Alaphilippe, tivemos Narvaez que é apanhado nos últimos 50 metros, depois de Pogacar, provando mais uma vez que veio aqui um bocadinho brincar com a malta, fazer o lead-out e apanhar o Narvaez. Foi vingança ou ele achava mesmo que o Molano podia ganhar? Pois, eu vi que esta teoria do levou a peito a primeira etapa está em curso. Eu acho que não é nada disso. Eu também acho que não. Sim, eu acho que as pessoas quando dizem isso é meio a brincar, Sim, sim, porque sim, acho que Pogacar era tem esta brincadeira. coisa de
estava lá e tinha pernas e não fez grande coisa o resto da etapa, porque não é? Claro que isso, além de ser sintomático, passa mensagens para dentro do pelotão, não é? É inevitável. Sim, e eu acho que tem muito lado, e tu notas isso tanto nos colegas de equipa do Pogacar como no restante pelotão. Ele gosta de manter esta ideia de eu sou um gajo muito fixe, muito bacana, e até ajuda o Molano, e até aqui há uns tempos tentou dar umas etapas, acho que foi ao Ulícia ou ao Hirschi, numa volta à Andaluzia, ou o que foi. E perguntou ao João se ele queria ir com ele na Catalunha. Uhum. E pronto, manter esta aura. E isso, depois, quando eles têm que trabalhar para ti, também acredito que isto, no fim, são todas pessoas, não é? E que Claro. trabalhares para um ciclista que te dá esse respeito e que te trata bem, acaba por ter outro interesse. Não, Ah, acaba bem, por pronto. fazer coisas tão engraçadas como o Maíca, em prato aditivo, ter descolado quando há o momento dos Sim, ataques ainda vai fazer o lead-out. e dá-se ao trabalho de arrancar, não é arrancar, mas aumentar o ritmo para conseguir fazer o lead-out de um sprint em montanha. E portanto, na verdade, é do género. Tens que estar mesmo do rapaz para fazer isso, porque na verdade deve Sim, estar cansado. E o segundo ponto é que não precisava. sim, Ah, o Pogacar ganhava a mesma, não é? exato, Em princípio. exato. Não havia grande discussão. Vamos então, já passámos aqui esta. Acabámos por tocar em vários pontos da corrida, mas vamos agora focar-nos um bocadinho mais, tanto primeiro na GC, depois nos pontos, ou fazer mais uma visão geral. O nome que vamos falar mais é de Pogacar. Acho que não vale a pena estendermos muito mais neste sentido. Já falámos desta postura diferente dele, falámos das 3 vitórias em 9 etapas, falámos que ele está bem disposto, está-se a divertir, está de rosa, já vestiu um monte de calções diferentes, que foi outra das coisas que o mal também gostou de andar a Pois foi. experimentar esta semana. Vou só fazer a pergunta mais básica de todas. Está fechado mais do que fechado? E depois, quantas etapas é que ele ainda vai ganhar? Está fechado. Isso eu acho que não há grandes dúvidas. E está Já fechado. estava também, não é? Alguma vez esteve aberto? Sim, é isso. Nunca teve aberto. Mas é engraçado este fechado, porque é aquele fechado que é do género. Uma pessoa olha e diz assim: é pá, nunca se sabe. Assim numa loucura, não é? Mas na verdade é que são 3 minutos que reais são tipo 10. Estás a Sim, perceber? sim, E então ainda é mais duro psicologicamente para os adversários. E acho que também para os adversários não são 2, são 10. Porque eh, não sei se assim tanto, mas já há sinais disso, e daqui para a frente se vai correr para o segundo lugar. Não se vai correr para o sim. primeiro. E portanto eu acho que está fechado. Ahm, e mais do que isso, reforçar um bocadinho esta ideia deste, não quero dizer low cost, mas desta nova versão de Pogacar que, que, que além do mais parece racional e e que está a pensar a longo prazo e que é uma coisa que é rara e eu acho que isso hum, não sei, tem um potencial interessante que é cenário. Próximo ano ele não faz o giro, independentemente dos resultados deste ano. Vai ao Tour, primeira grande volta do ano, e tenta correr assim. Isto, Eu acho que ele não sei se pode. pronto, eu percebo o que estás a dizer. Porque depois na alta montanha fica difícil, não é? Ele ao vingar precisa de o enganar. Estes não é? Sim, claro. Mas esta ideia de que tudo bem, naquela etapa em Fossano ele respondeu ao Honoré. Mas ele dessa vez enganou-se e esqueceu-se que era outra pessoa já. E portanto, eu acho que este Pogacar que tem esta ponderação pode ser um corredor que, ao contrário do que até temos visto até agora na carreira dele, lhe traz bastantes frutos. Sim, eu achei graça dele nesse dia dizer: se vocês virem bem, estar a atacar é mais seguro do que ir no meio do pelotão. Sim, sim, o melhor ataque é a defesa. Sim, eu fui só por uma questão de segurança. Sim. É, é um personagem engraçado para dizer o mínimo. Mas é isso, está fechado. Vamos ver depois o que é que chega ao Tour ou não. E em relação às etapas, quantas é que ainda vão? É Ele difícil, parece mesmo sem se esforçar, se a equipa trabalhar um bocadinho, aquilo dá a mesma, não é? é difícil dizer isso e eu acho que há dois fatores aí. Um, fugas. Eu acho que
A UAE por ela vai dar, Mas não tem dado. mas vai dar. Eu acho que vai dar a Vai partir de começar a agora. dar. Mas há um fator aí, é que se nessas fugas começam a introduzir-se elementos que querem fazer esse salto para o top 10, eu acho que as outras equipas vão começar a não deixar sair. E se isso se traduzir em pouca margem, depois ele vai querer matar. Se lhe Mas derem a ou é. oportunidade, Nós não queríamos, mas já que eles estão aqui um é minuto e isso. meio, vamos pôr uma Ica É e isso. depois o Pogacar vai-se embora. Mas, por outro lado, pronto, esse é um fator. Outro, eu acho que ele, apesar disto, tudo que estamos a dizer, vai querer, num dos dias, fazer uma Pogacar, uma a sério. Daquelas de isto está ganho, mas eu agora vou-vos mostrar que afinal não sou esse Pogacar ponderado e apesar de ter 6 minutos de avanço, vou atacar a 30 km. E eu acho que ele vai fazer uma dessas. 30 km, estou a dizer um número. Acho que vai fazer uma Sim, dessas, mas nem que um rei seja. desnecessário só para exibir superioridade. Sim, nem que seja ataca quilómetro zero da última chegada em alta, por exemplo. Sim. A subida dele, nós já falámos disto, mas a postura dele na Prato Aditivo parece que estás a ver outro ciclista. Parece o Roglic, Sim. não é? Aliás, Vai a vitória é a ali, Roglic, nem há hipótese. vai ali, não deixa ninguém sair, muito devagarinho, faltam 200 metros, vou embora, ganhei, boa, amanhã há mais malta. Portem-se bem. Sim, É estranho completamente. vê-lo nesse papel. E portanto, a nível de Tu falaste. deixa-me só Diz, dizer, diz. vitórias Sim, sim, sim. mesmo concretas, eu diria pelo menos duas. Ahm, Dúvidas sobre o ITT, o contrarrelógio, não sei se ele vai Eu ganhar. acho que não dá. Eu acho que o Gana não consegue. Eu acho que ele consegue ganhar. Atenção, porque 100% plano ao Gana. sim, não, Física, meu. Ele é um alien, mas há física repara, nisto, pá. acho que consegue ganhar pelo contexto de grande volta, pelo cansaço. Ao mesmo tempo, sabemos que o Ghana está a preparar os Jogos Olímpicos, isso é um fator importante, e não é só o único. Há especialistas em terreno plano que podem ser superiores ao Pogacar, e há outro fator, que é ele não precisa de ganhar o contrarrelógio. Sim, eu não sei se o contrarrelógio é muito técnico ou não. O Gana normalmente não é bom nos Sim, contrarrelógios muito técnicos, mas o Pogacar provavelmente também não vai arriscar muito é nesses isso, é contrarrelógios isso. O nas risco outras. pode ser um fator importante, Não sim. acredito. Eu não estou a ver o Pogacar a conseguir. Ainda para mais não precisando, obviamente. Ainda para mais não precisando, acho que é-lhe difícil bater até o Sheffield, mas sobretudo o Gana. Sim, sim. Até porque o Gana perdeu o primeiro e para a volta à Itália não ser um fracasso, tem que ganhar o outro, Sim, mas os três ínios são. Os três os ínios. favoritos. Nem estou a contar com o. Com o Geraint Thomas, estás Sim, a falar do Arendsman. Arendsman e Sim. Sheffield, sim. Falaste aí das outras equipas que podem ajudar a controlar as fugas ou começarem a disputa entre eles pelo segundo lugar, e se calhar ao nível de classificação geral isso será o principal ponto de interesse daqui para a frente. Eu destacaria aqui 4 nomes. Dani Martinez, que vou-te pedir a seguir quase um plano à parte para falarmos um bocadinho desta forma do Dani Martinez. Geraint Thomas, que está neste momento em terceira, 2,58. Ben O'Connor, que está a 3,39. E Xian Yut Brooks, que está a 4,02. Fechas a luta no pódio aqui? Eu vejo mais ou menos as coisas dessa forma. Tiberi. Incluís Tiberi nesta luta? Eu acho que inclui mais Tiberi do que há, infelizmente para mim, porque gosto muito do Brooks. Mas acho que o Tiberi com 31, acho eu, que são os quilómetros do contrarrelógio. Sim. É verdade que são 3 semanas e vamos ver. Nós nunca vimos. É E eu isso. nisso sou sempre muito cético, não é? Nunca vi. Vamos ver sim, mas é que não sei, eu acho que tem parecido bem, é claro que é a primeira semana e pode ter um dia mau. Há algumas etapas bem puxadas e altas, e isso pode ser um fator com o Tiberi, mas eu tendo a achar que ele é dos candidatos com a maior margem de progressão dentro do top 10, não só pelo contrarrelógio, mas E há aqui mais um ponto que tu não destacaste, que é o Tiberi surge um bocadinho mais atrás na classificação geral, porque na chegada à Europa, penso eu, sim. tem um problema mecânico mesmo à entrada da subida e faz a subida toda de trás para a frente e não é o Pogacar, não é? O Pogacar também É, teve, mas o Pogacar não joga na mesma não, liga. repara, já não estou a dar o cenário dele ficar com o Poga, mas se não fica com o Poga e fica com o Martinez ou Thomas ou com esse grupo, Sim, é ah, isso. são menos 2 minutos.
Sim, eu Eles estava a perdem comparar 30. com o Pogacar no sentido, ele nunca ficaria com o Pogacar na subida, pelo menos teoricamente, não é? Sim, é Mas isso. estou a dizer no sentido de o Pogacar tem o problema mecânico e recupera e ganha a mesma, mas isso é o Pogacar. Ele tem um Sim, e problema ele mecânico na perdeu, subida, é se não, normal que não consiga voltar à posição inicial, não é? ele perdeu, se não estou em erro, 2,34 e o Martínez perdeu 27 ou 30 segundos. Pois é isso. Ou seja, Eh, são quase 2 minutos, mesmo que digamos que ele não ia estar no melhor, estava 1 minuto à frente, estava em terceiro ou em quarto. é isso. Ou seja, na prática tem mostrado, eu tenho é mais essas dúvidas ao longo do que é que são 3 semanas e quando chegar à alta, alta montanha. Ele na Catalunha não teve mal, mas também não teve deslumbrante. Vamos ver, é um rapaz muito jovem e depois dos famosos incidentes onde esteve envolvido Sim, parece estar a mostrar muita capacidade. Vamos então ao outro nome, a Xian, que era uma das tuas apostas para o pódio. sim. Não se tem, eu, do meu ponto de vista, também, como tu sabes, eu tinha bastantes dúvidas em relação à capacidade dele em fazer qualquer coisa em cima de uma bicicleta sem ser trepar montanhas. E ele nas etapas acidentadas tem estado bem colocado. No Serrat teve praticamente bem colocado, mesmo sem um grande trabalho da equipa. Diga-se que a Visma não tem estado muito forte nesse acompanhamento. E no contrarrelógio, a brincar, perto de 50 segundos para o Geraint Thomas, 40 segundos para o Ben O'Connor, 1 minuto para o Dani Martinez. É mau, continua a ser o pior de todos estes homens que estamos a falar, mas não foi uma desgraça completa. Acho que tem tudo a ver com expectativas. Porque tu vês Ok. a coisa dessa maneira, eu vejo a coisa como hum, fraca. Não é fraca, é banal, se quiseres. De um corredor que não é que não tenha qualidade, mas que não é o projeto ciclista que eu acho que ele é, e aí a distância das nossas leituras, acho eu. Porque é que eu acho que é abaixo? Porque estamos a pensar que, para já, o próximo contrarrelógio é totalmente plano e não há a subida para ele recuperar. Ele faz a subida, acho que é um dos melhores na zona da subida Não, do não, não, contrarrelógio. até não, Branco. Curiosamente, até acaba por não ser. Ou seja, é melhor do que na parte do plano, mas recupera menos do que muitos outros ciclistas naquela fase. Ok. Provavelmente deu muito mais cabo dele no plano do que os outros, porque está mais desconfortável, né? Pronto, eu disse isto porque quando o vi chegar à- ao À início da meta. subida, ele estava Ah, com uma distância enorme. Se calhar não deixou de estar, só que os outros também estavam. Pronto, é isso. sim, é assim, eu estou aqui a confiar na análise do Ricardo, que estava ali muito focado enquanto nós estávamos a ver o contrarrelógio nos tempos finais. E que ele dizia, e eu depois fui ver na altura, já não sei exatamente os números, mas com razão, que o Xian não recuperou tanto como, por exemplo, um Ben O'Connor, que fez uma grande subida final, ou mais um Sim, ou sim, dois nomes, Dani Martinez também. O O'Connor, aliás, que teve um problema mecânico que o fez perder 20 ou 30 segundos. Se pensares nisso, é um contrarrelógio surreal do Ben O'Connor. De Mas já não é a bom. primeira vez, ele tem um Sim, bocadinho sim, under the radar, mas ele tem aparecido muitas vezes bem sim, nos esforços sim. individuais. Mas voltando ao YouTube, só para dizer que é como se ele não se conseguisse distanciar dos restantes a nível de talento e qualidade. E eu achava que este giro podia ser uma oportunidade para isso. Claro que, olhando à classificação, não está terrível, mas para sequer existir um vislumbre da aproximação ao pódio, ele vai ter de roubar tempo a muito boa gente na montanha. Mas o terreno dele também não chegou, diria eu, não? Estavas à Talvez, espera de mais. O prato aditivo era a única etapa em que ele podia ganhar tempo e foi corrida de uma forma, e ele não teve controle sobre isso, não é? Foi corrida de uma forma que praticamente inviabiliza qualquer hipótese dele ganhar certo. tempo. A questão aí é interessante que é pensar, e isso não é só para ele, é para todos, que é como é que a corrida vai ser feita com Pogacar nessa altura. Ou seja, a partir de agora, como é que é? Chegam os líderes do top 10, ou seja, os membros do top 10 começam entre atacar-se e o Pogacar fica a ver. Isso é muito curioso de pensar Ele vai andar sempre com os da frente. e de alimentar. Pois é isso. Só que, portanto, o que é que vai acontecer? Nesse cenário, YouTube Brook está assim tão bem que ataca e a única pessoa que consegue responder é o Pogacar. Eu estou a ver esse cenário muito difícil de acontecer e isso significa que ele não é capaz de fazer pódio. Sim, percebo o que estás a dizer. E porque nós estamos aqui a dizer que ele está a 1 minuto do pódio, mas ainda temos que lhe meter pelo menos mais 1 minuto, em princípio, não é? Do que é Do contra-relógio? contrarrelógio Mais. que. Sim, Mais do que isso. Vai perder mais. vamos ver, ok. Ih, já viste, invertemos os papéis. Que Não, giro. opa, repara. Isto.
tendo em conta, invertemos os papéis porquê? Porque eu achei que ele ia perder menos neste primeiro Sim, contrarrelógio. O, neste. Exato. olhando para o próximo, a expectativa é pior, porque não há montanha no final, não, quer dizer, vai levar com plano, 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 não é? E isso, pronto, é isso que estás a dizer. O único vislumbre de pódio para ele tem de ser mais do que uma prestação em alta montanha ou montanha, de um E não há nível, assim tanta montanha também, é diga-se. isso, de um nível bastante superior. E se eu vejo, por exemplo, sei lá, e disseste que querias falar a seguir, falamos, Martínez com possibilidade de ter dias maus, Tiberi, eu acho que não vai acontecer, mas tem pouca experiência, 3 semanas, pode ceder. Por exemplo, para o Connor e para Thomas, vejo o Vamos cenário aproveitar para difícil. fazer essa ponte para o australiano, que apresentou desde cedo a sua candidatura ao pódio e acaba por desiludir um bocadinho nos primeiros dias de montanha. Estava-se à espera que ele estivesse ali na primeira linha atrás do Pogacar e ele tenta seguir o Pogacar em Europa e se calhar aprendeu uma lição para a vida dele, não é? Que é capaz de não ser grande ideia, mas depois está bem no contrarrelógio e parece-me que é destes homens que estamos a falar o que estará mais insatisfeito com a sua posição e o que tem mais equipa para poder tentar montar um cenário de ataque Completamente de para os acordo, próximos dias de montanha. e mais, dos que têm mais equipa para fazer isso. Sim, eu também disse, não sei se ouviste, mas que Ok, tem ok, uma equipa ok. mais capacitada Ok, pronto. para colocar, Desculpa, para endurecer a devo corrida. ter entrado aqui num túnel de vento. Ah, sim, mas sem dúvida. Claro que temos pouca amostra, mas Baudin, como um super gregário, ou pelo menos como um gregário bastante interessante até agora, ah, os dois Parrepante podem ainda fazer esse papel. Sobretudo o Valenta mostrou ter boas pernas naquele dia, embora na primeira etapa tenha logo perdido bastante tempo. E o O'Connor, mais do que, não sei, mais do que momento de forma, é a postura com que ele está depois desse dia da Europa, não é? É do género, ok, aprendi a minha lição, tudo bem, não vou ganhar, mas vou correr para vos mostrar que não sou este tipo que nunca consegue os resultados, que cai, que desiste, que anda aqui sempre neste ramo-ramo e que, portanto, fica sempre nos comentários ali entre dois mundos, entre pessoas que dizem que ele tem muito potencial e vai lá, e as outras que dizem sempre, ele é um flop. E eu acho que ele está a correr num sítio de afirmação muito interessante, parece. Sim, ele acaba por ter essas contas a ajustar, no sentido em que ele só tem um bom resultado em grandes voltas. Eu acho que ele tem um outro top 10 na Vuelta, mas o oitavo ou nono, que é o quarto lugar na Volta à França, e que ele acaba por ganhar muito tempo de uma fuga, e depois a corrida, um bocadinho à semelhança deste giro, o Pogacar tem muito avanço, a corrida acaba por ser muito calma e ele consegue se aguentar por ali. E desde aí, eu penso que isto já é em 2021, criou-se esta ideia dele ser voltista e tem desiludido até agora, e acho que ele está claramente insatisfeito com o quarto lugar. Ou seja, é um ciclista que sem dúvida irá tentar atacar o pódio. Fica-nos a faltar dois nomes que são neste momento quem está a ocupar os dois lugares do pódio: Dani Martínez em segundo e Geraint Thomas em terceiro. O Dani Martínez, já há bocadinho disse em jeito de provocação, porque toda a gente desconfia sempre muito do Dani Martínez. Tu desconfias do Dani Martínez ao quadrado sempre que possível. E ele até agora tem estado bem, mas vai chegar o dia em que Martínez bate na parede? Continuas a achar que sim? Opa, olha, não sei. Acho que era obviamente positivo que isso não acontecesse, e um bocadinho à imagem do que disse agora em relação ao Ben O'Connor, isto também se aplica para o Martínez. E a verdade é que o único top 10 que ele tem em grandes voltas tem esse top 10 num papel de gregário. Não tem como líder, e as oportunidades que daí advieram não foram bem sucedidas. Ele muda de equipa. E pronto, mas porque é que eu e muita gente desconfia do Martínez? Porque consecutivamente um corredor com o talento dele, como este giro está a provar, e como com outros resultados que ele já teve, provam, é um corredor com muita capacidade e que não é
como todos sabemos, o puro trepador colombiano com 20 quilos e vontade de estar a 3.000 de altitude. Não é esse corredor. É um corredor eh, polivalente, digamos assim, que anda bem no contrarrelógio e que sempre teve nele as pernas e o talento para fazer resultados como está a fazer agora. Mas nós estamos já ao nono dia do Giro e se é verdade que ele nunca teve numa posição destas e se é verdade que ele nunca me pareceu tão bem, tão sólido, com tanta atitude como até agora, convém colocar aqui um asterisco e esperar mais um O bocado. histórico diz-nos para desconfiar, não é? Sim. E para fechar este segmento, Geraint Thomas acertou outra vez, não é? Ainda não é este ano. Opa, é mesmo. É impressionante. Tu É, deixa-te mesmo, tu ficas mesmo com um ar maçado com este assunto. é pá, fico porque para já tem uma relação direta com a Fantasy que é eu ando há 20 anos a dizer não, não vai acontecer outra vez, eu não vou levar, Não levo, não não levo. levo, acho isso. Vocês acham que é todos os anos, não é? Assim, cheio de confiança, um bocado como Henrique em relação a alguns momentos e algumas apostas. Epá, e todos os anos ele faz isto. Há diferenças. Se pensarmos, por exemplo, em relação ao ano passado, epá, não só por ter tido a Rosa ou não, era um Thomas com, diria eu, um outro vigor. Mas isto também é Eu não fruto. sei se não diria era com uma concorrência mais fraca. Epá, eu acho que há outro fator, que é ele com o Roglic ele achava que podia ganhar. É isso? Sim, mas quer dizer, essa frase pode ser ah, Ambígua, sim, ok. Eu ambígua percebo o que estás a dizer. porque Porque ele também não tem sido propriamente melhor do que os outros candidatos à luta pelo pódio. sim, e que Ou não tem sido concorrência autoritário. é que é essa, não é? Porque para ganhar, a concorrência é menor na medida em que o Pogacar ganha de certeza se não acontecer nada e com o Roglic ele teria hipótese, e tanto que teve até a última etapa. Mas por outro lado, para o top 10, não sei se a concorrência é melhor que o ano passado. Ah, mas de Eu facto, diria que não, até. pois é isso. Mas de Sim, facto sim, sim. Tens razão, nesse parte tens razão. é um corredor que depois do contrarrelógio viu-se isso e mesmo depois do prato editivo viu-se isso nas declarações, ele está cansado. E se, por exemplo, depois daquele final de etapa em Fossano, em que o Pogacar ataca, ele vai atrás e ele depois faz um post nas redes sociais a dizer então rapaz, uh, do género calm down, não é? E eu acho que ele aí estava numa energia bastante positiva ainda. Agora ele está nesta coisa do. Eu não sei se ele tem paciência É, para se andar a matar 3 semanas para fazer segundo. E acho que ele já percebeu que não vai fazer primeiro. Eu não sei até que ponto é que isso o motiva loucamente ou não. não, eu acho que a diferença é mais entre o terceiro e o segundo, percebes? Eu acho que ele está tranquilo. Sim, ele Ok, não faz mais diferença. um pódio está tudo, não preciso de fazer segundo assim tanto, não é que não vá tentar fazer isso, mas é um Thomas que eu acho que não sei se é o mental, mas acho que o mental está a ter um fator nisto e que não está com aquele charme que ele costuma emanar. E espero que isso não traga dissabores a nível de pernas, porque se tu entras num loop, é claro que ele é um corredor muito experiente, mas se tu entras num loop e tens um monte de grapa na etapa 20, 18 km a 8% e começas nisso, bom, seguramente muitos outros antes dele isso poderá acontecer, mas de facto acho que ele está num sítio assim esquisito. Sim, concordo que não está a emanar ali algum do brilho que garante Thomas É isso. quando está motivado. Costuma passar cá para fora. E pedir-te só também um pequeno comentário à postura da Ineos, não é? Que parece assumiu mais ou menos que não vai vencer o giro, tem dado liberdade aos outros corredores, que é uma coisa que nem sempre vemos na equipa britânica. Já tivemos Narvaez ao ataque, já tivemos Gann ao ataque. Ah, até agora não deu frutos só na primeira etapa. Já se discutiu muito as táticas deles, era só para te pedir um comentário em relação a isso. Sim, eu acho que o grande diferencial de todas as pessoas com quem já conversei e todas as teorias que já li e ouvi sobre a Ineos e não tanto sobre um momento tático em específico, se baseiam no binómio. A Ineos é uma das melhores equipas do mundo e tem que estar aqui a correr para ganhar, ou a Ineos
já tinha percebido que não ia ganhar e, portanto, está a correr de forma ligeiramente diferente. E dito isto, eu acho que a história diz-nos que eles deviam assumir que estão para ganhar. Por outro lado, acho interessante a honestidade de dizer Pogacar é Pogacar, nós não vamos ganhar. E E sensato. sensato. E inteligente, provavelmente, Sim, também. só que depois é aí que eu acho que a coisa fica um bocado nebulosa, que é, eu acho que eles estão, nem que seja em teoria, a assumir a vitória do Pogacar, mas depois estão a correr como se isso não fosse verdade. Ou como se isso não fosse... Ou não sabem correr de outra maneira. E isso deixa-os ali num terreno pantanoso, acho eu, um bocado esquisito. Já houve momentos táticos em que eu acho que eles tiveram uma leitura perfeita e tiveram muito bem. Já houve outros em que eu acho que foi mal visto. E já houve outros ainda em que eu acho que eles até correram bem, mas não deu resultado. E isso é perfeitamente... acontece a todas as equipas, não é? Pronto. Sim, e faz parte. Eu, de qualquer maneira, em resumo geral, apesar das muitas críticas, eu acho que a Ineos está com uma postura positiva perante a corrida. A tentar atacar a corrida, a tentarem usar os seus pontos fortes, e a não se deixarem só a UAE fazer tudo o que quiser e como quer, até porque a UAE tem um bloco mais forte, mais fraco do que a Ineos na maior parte dos terrenos neste giro. Em relação aqui aos restantes elementos do top 10, dissemos há bocadinho que a concorrência pelo top 10 não é muito forte e efetivamente estão aqui alguns nomes que é a primeira vez que estão nestas andanças ao nível de classificação geral. Não vamos perder aqui muito tempo, mas que destaques é que tu queres fazer e quem é que tu achas que vai ficar aqui com estes últimos lugares do top 10? Olha, eu diria que, assim, destaque muito evidente é o Lourenço Fortunato. É um corredor que, apesar da sua hum, regularidade, constância e talento para subir, não esperava ver aqui neste terreno, a esta altura do giro, e sobretudo sétimo, parece-me assim embora as diferenças para os anteriores, para quem vem atrás de si, sejam muito reduzidas, eu confesso que é uma surpresa para mim, sobretudo porque Lutsenko também estava presente, apesar da desistência recente. E defendeu-se no contrarrelógio também. Sim, é claro que eu acho que ele provavelmente vai ficar atrás de Arendsman, ah, mas se calhar em relação a Rubio e a Hirt e mesmo a Storer, se este se conseguir aproximar, pode ser uma luta interessante. Nenhum deles é grande. É Contrarrelogista. isso. Eu estava a tentar usar essa palavra porque usar isto para estas pessoas é estranho. Portanto, eu acho que vai ser uma luta muito ao segundo por estes. Sim, e eu acho que as fugas nestes últimos lugares do top 10 ainda vão ter um papel muito Sim, importante. eu também acho. Porque enquanto nos lugares da frente é que eu vejo uma Decathlon ou uma Visma colocarem-se ao trabalho para defender o seu terceiro ou quarto lugar ou o que seja, aqui nestes sétimos, oitavos lugares já acho mais difícil isso acontecer e podem acontecer Guilherme Martins, como Sim, sim, é sim, agora sim. apelidado no ciclismo. Sim, acho que Vamos ao. Bardet, para os Diz, diz. ouvidos, Ana, etc., estão em condições de poderem Eu fazer isso. guardei. Nós temos aqui um segmento de desilusões Ah, e eu ainda não falei do Bardet porque certo, acho que ele traz espaço nesse, certo, nesse certo. É segmento, capaz, é certamente. capaz. Quer dizer, o segmento é surpresas e desilusões. Depois vamos ver em que lado é que ele entra. Sim, sim. Já tenho uma ideia. Vamos aqui para o teu terreno forte, o sprinter do falso plano. Aqui Sim, o que é que tem, o que é que tem dado? Até agora tem-se distribuído mal pelas aldeias. é Está isso. a ser O coerente. leque, o leque é muito bom, o leque de sprinters é muito bom. Se até hoje eu achava e colocaria nesse segmento muito facilmente nas desilusões o Olavo Coy, a vitória de hoje torna esse gesto impossível, porque de facto é uma vitória difícil, num terreno difícil, muito justa perante Milan, com potência e que de facto desempata.
este, este círculo dos E sprinters. confirma um bocadinho, desculpa estar-te a Não, não, interromper, mas força. confirma um bocadinho aquela teoria que o COI, em condições de sprint puro, parece realmente não ter a velocidade de ponta para combater os melhores sprinters do mundo, mas já à semelhança do que nós tínhamos visto, se não estou em erro, também no Paris-Nice, se a aproximação à meta for efetivamente endurecida, se houver maiores dificuldades, ele parece lidar melhor com isso do que os outros sprinters. Um bocadinho ao jeito de Caden Groves, mas com uma qualidade acima, diria eu. Ou 3 ou 4. Mas, Pronto. mas sabes, o que é engraçado do COI é que não sei se é por ser novo, mas já aconteceu, nomeadamente nessa chegada a Fossano, é como se em certos momentos ele não tivesse aquele. Como é que eu hei de categorizar isto? Mas aquele sangue do sprinter que naquele momento tivesse de dar aquela pedalada e aquele encosto e tem de seguir para a frente. Em Fossano, Isso caí. sim, em Sim. Fossano ele acaba por ser sexto ou uma coisa assim e está numa posição ideal para lançar o sprint e não lança porque fica fechado. E fica fechado 2 ou 3 vezes em momentos em que ele pode lançar o sprint e não o lança. Um, e já aconteceu este ano, noutros casos, nós sentirmos que ele fica bem afundado no top 10 de uma etapa e não é que ele parece que falta ali qualquer coisa e às vezes até tem lead-out para isso. Este sprint, por exemplo, eu posso estar enganado, mas ele teve um lead-out do Van Dijk até certa altura, mas eu acho que ele depois vai meio sozinho, não é? O Dojo? Sim, Sim, o Dojo ele entra no comboio da UAE pronto, é e isso. vence a partir daí. E parece que numa situação dessas se tem desenvencilhado melhor. E isso é curioso e acho que talvez próprio de um sprinter ainda novo e que com o tempo vai ganhar outros atributos nesse sentido. Eu acho que tu aí tens 2 ou 3 sprinters, nomeadamente os primeiros que me vêm à cabeça é o Philippe Senão Merlier, que é rara a vez que tu dizes foram fechados e não conseguiram sprintar, É, não é? Têm um instinto, uma maneira de se mexerem que não se deixam, estava à procura de uma palavra melhor, mas não se deixam comer, entre aspas, não é? sim, e Eh, repara, isso é muito interessante o que estamos a falar, porque se olharmos para o sprint de Andorra, depois do Capomele, eh, o Merlier é quinto, mas não fica fechado. O Merlier é quinto porque faltou-lhe as pernas, porque chegou lá exausto. Mas ele vem de sim. Nárnia, consegue dar a volta, chega ao sítio certo, começa o sprint e começou cedo demais e fica curto. Mas é isso que acontece. Mas Ah, está sempre, mas esteve coloca-se lá. sempre em condições Sim, de poder tentar ganhar. sim. E nós vemos outros sprinters que não é assim e Koi parece integrar-se nesse, Sim, nesse, nesse, nesse leque. agora se calhar o mais justo seria fazer um destaque àquele que tem sido o melhor dos sprinters, a meu ver, e não é só a meu ver, é uma coisa factual, porque além de uma vitória tem 2 segundos lugares, que é, acho que não estou em erro no que estou a dizer, que é Jonathan Milan, Não, não, não. Em 4 sprints ele tem um primeiro, 2 segundos, e o outro tem o quinto lugar, que é a etapa que ganha o Benjamin Thomas, e ele é o exato, primeiro do pelotão, não é? e Mas pronto, é portanto um quinto, é mas isso, tem sido o mais regular, vai, se não acontecer nada de estranho, ganhar a Chiclamino, pelo segundo ano consecutivo, e comprova que é uma contratação muito bem feita pela Lidl Trek, porque no fundo já tinham Mats Pedersen e agora têm outro sprinter de classe mundial que lhes vai continuar a dar muitas vitórias e camisolas de regularidades em grandes voltas, se assim quiserem, se assim correr tudo bem com ele. e trazem uma equipa muito focada nele, que tem trabalhado bem, que tem feito bons lead-outs, e ele também não tem deixado créditos por mãos alheias, ou espero por muito pouco. Sim, E no primeiro dia ganha o Merlier. Para começar, o Merlier ganha sempre o primeiro sprint das provas, não é? Eu vi umas estatísticas sobre sim, isso. já E está já parece tá que ele. combinado. Exatamente. E depois o Merlier, perder para o Merlier em velocidade de ponta mano a mano, pá, não é vergonha nenhuma, não é? Acontece. Não é vergonha nenhuma, não é falhar, faz parte. Este ano O já Merlier é dos aconteceu melhores até do para o mundo. Philipsen, portanto. Exatamente, ou seja, não é, como estava a dizer, não é vergonha nenhuma. Ah, outros nomes que queiras destacar aqui, não sei se queres falar um bocadinho do sprint das desilusões, ou se não vale a pena batermos muito nisso, ou se já falamos mal do Jacobsen mais a seguir, Ah, ou se calhar falamos a sim, seguir, ou já nem sequer é relevante coitado. e não Mas falamos. sim, podemos seguir.
Aqui uma nota também para Binyam Girmay, que faz terceiro na primeira chegada em sprint e que depois cai numa descida no dia que estava a chover, acho que é o quarto dia, e depois volta a cair e acaba por abandonar. O que, para além de ser triste para o Eritreu, é triste também para a minha fans. Outros destaques, Miguel Branco, da corrida que não se tenham aqui encaixado em nenhum destes segmentos que fomos falando até agora. Olha, já tinha, Destaques pode ser pela positiva ou notas só que queiras dar. sim, ah, um destaque que me parece muito evidente para mim, pelo menos, hum, é o Storer. Na medida em que até agora, se a minha memória não me falha, e às vezes falha-me bastante, mas eu acho que o Storer nunca entrou nesta epopeia do eu vou fechar top 10 numa grande volta Eu e nem sei se em voltas numa semana sequer. pronto. Não, isso já, eu acho que ele faz pódio no Já? Tour dos Alpes ou uma coisa assim. Sim, mas pronto, ok. Eu estava a dizer World Tour. provas mais a sério. Sim, sim, sim. Pronto. Sim. Ahm, mas, ou seja, eu acho que uma mudança ou um empreendimento, se quiseres, interessante. Eu acho que não sou nada defensor que os top 10 são a coisa mais importante da carreira de um ciclista. Acho que as vitórias, e sobretudo se forem boas, são muito mais significativas. Mas acho que é uma proposta a que ele chega, que eu acho que é interessante, que pode ter sucesso, embora ele seja muito mau no contrarrelógio, mas, mas que vejo com bons olhos e que a transição, a mudança para a Tudor pode também ter tido um papel nisto. E é seguramente um dos pontos positivos, acho eu, desta. Também é difícil estares motivado se o teu trabalho for trabalhar para o Godot, não é? Sim, pá, como é que uma pessoa há de. Deve ser frustrante. É pá, muito complicado. Queres começar pelas surpresas ou pelas desilusões? Apetece mais sermos simpáticos e amorosos ou começar já a Não, bater no pessoal? vamos primeiro bater, porque é para depois acabarmos em bem. É? Ok, parece-me. Estou de acordo, parece-me bem. Então e queres começar por bater em quem? Eu tenho aqui 3 ou 4 nomes, mas vou-te deixar Não, vai tu, vai tu. arrancar até provavelmente. É? Começa tu. Então. Jacobsen? Não há muito a dizer, não é? Não está lá. Sim, Não pá. está. Não veio. Sabes o que é que eu Ah, pensava hoje durante a etapa? Que nós chegamos a este ponto mas hoje até o melhor a Jacobsen não ia lutar, não é? Sim, claro, Digo eu. obviamente. Hoje até é isso, Hoje ainda é como o outro. mas quer dizer, mas não deixa de passar pela cabeça sempre que o vês descolar que é outra vez isto, não é? E eu hoje durante a etapa Sim, pensava que, olhando para este traçado do giro, o Jacobsen é candidato a quê? A uma etapa? sim. Isso é Se calhar assustador. não a uma, mas a duas ou Ou três. E seja, cada vez mais o ciclismo moderno vem neste caminho de não há, exatamente. há muito poucas etapas sem qualquer dificuldade, Essa era não a é? minha reflexão. É assustador. Ok. Repara, ele até consegue sprintar, vá. Ele até consegue não descolar na chegada a Andorra, mas ele é 23º ou 25º. Portanto, não conta, não é? Não o vimos descolar nesse dia. Ouvimos e depois recuperou. Não sei se é nessa etapa ou não, por acaso não sei. Sim, acho que sim. É aquela etapa que o pelotão para Pronto. completamente. E ele estava 4 minutos atrás e recola. Agora, tu és. E nós estamos a falar de um sprinter que há 2 anos, se calhar estava na discussão para ser o melhor sprinter do mundo, não é? Chegou a ser, acho eu, antes Em de. velocidade pura, Sim, provavelmente terá chegado a ser. ele é. Quer dizer, estava lá tudo. E mais do que isso, é um corredor que é contratado para a DSM com pompa e circunstância. É um corredor que é contratado para ali como um dos melhores do mundo. E a verdade é que neste momento o melhor do mundo é só o salário de um dos melhores do mundo. Porque na estrada não é, e é duro dizer isto, mas é factual. O tempo passa e Sim, parece que o Jacobsen já não regressa. Depois aqui um bolo de sprinters que eu nem sei se são desilusão ou não, porque também depende um bocadinho da expectativa que nós trouxéssemos para ele já. Caleb Ewan acaba por desiludir mais uma vez. Gaviria, o próprio Dainese, não tem estado na luta, mas não sei se aqui há alguma coisa assim, algum destes nomes queiras destacar ou se não vale a pena. epá, É mau, mas estávamos à espera que fosse mau já, não é? sim, Danés eu já acho que até faz quarto, alguma coisa assim. Sim, Sei lá. quarto ou quinto. Mas há um nome aqui que eu gostava de trazer, se calhar porque as expectativas, pelo contrário, eram demasiado altas.
Laurence Petit. O que é que tu achas até agora? É, Podia ter rendido é mais? verdade. Esperava-se, pelo menos, ou se calhar um bocadinho mais. É assim, tendo em conta o que se passou até este giro a nível de bons resultados, não é? Do Piti, é por um lado natural que se esperasse mais e de alguma forma, em alguns sprints onde ele lá está, tendo em conta o que ele já fez este ano, eu acho que se pode dizer que é um bocadinho abaixo, porque ele já se conseguiu intrometer em pódios com alguns dos grandes sprinters, não é? Sim, ele no Paris-Nice faz terceiro e segundo nas duas primeiras Pronto. etapas, por exemplo. Esse é um fator que eu acho que é inevitável e difícil de contornar. Por outro lado, também é difícil de contornar que ele é um jovem, muito jovem, que este é o seu primeiro Grand Tour. A equipa também, apesar de estar um bocado à sua volta, não é maravilhosa, e que no fundo ele tem o peso da responsabilidade no seio da equipa também. E que não é um sprinter puro. Atenção, não é? Sim, mas isso depois também vai contra a ideia de eh, que ele em certos momentos não podia ter feito melhor, não é? Porque, quer dizer, as etapas têm sido relativamente complicadas, portanto ele em teoria Por isso é que eu esperava um bocadinho é, mais, exatamente. mas eu acho que ele está muito numa ótica de aprendizagem, perceber toda a dinâmica mediática, o facto de estares 9 dias sem parar de correr, vamos embora, 9 dias Sim, a dar são entrevistas. novidades. Pronto, acho que é uma desilusão, mas é uma coisa que é. Não deixa, não anula o potencial que nós vemos nele por causa do que Exatamente. está a É passar aqui, não é? enquadrável, acho eu. Percebe-se de alguma maneira. Exatamente. Sim. E agora o nome que já tínhamos referido há pouco, provavelmente a maior desilusão na luta pela classificação geral, Romain Bardet, que depois do segundo lugar na Liège dava-nos a impressão que vinha aqui como um dos principais candidatos ao pódio e desde o primeiro dia que tem mostrado não estar com pernas para isso. Apesar de ainda não estar assim tão longe de numa fuga até poder vir a reentrar nas lutas. Sim, Mas tem estado abaixo do esperado. tem. Hum, embora depois o que me deixa alguma estranheza é que ele às vezes ele tem estado também um bocado, como eu há bocado mencionava em relação à estratégia da Ineos, ele parece que também fica a meio caminho, às vezes. Ou seja, ele já o ano passado parte para grandes voltas a dizer eu estou em fim de carreira, eu quero ganhar etapas, eu... E depois vem para aqui e na primeira etapa, de facto, perde logo bastante tempo, as coisas não melhoram assim tanto, ele começa a tentar sair em fugas, em prato editivo, depois a coisa corre mal, ele fica amoado com o Pogacar e a Emirates, dizer que não entende a estratégia da equipa, do género, não deram este milho à fuga. No meio disto, anda a sprintar para ganhar bonificações dos sprints intermédios, no fundo, dizendo que se calhar a geral até importa de Ainda é o certa objetivo. maneira, portanto é esquisito. Eu acho que ele para este giro, diga o que disser, ele veio com intenções de tentar lutar pelo pódio, pelo menos de se testar. E isso vê-se quando ele tem dias maus e não perde 20 minutos, não é? Ele nunca abriu para o lado. Pois, Ele continuou sempre a lutar e a tentar perder o mínimo possível. Eu já percebi aí pelo teu discurso, és um bocadinho da escola do ou estás com os grandes e estás a lutar, ou então perde 20 minutos e vai-te divertir a seguir, não é? claro. Então, mas isso é evidente. E repara, eu percebo que no primeiro dia ele perde aqueles. Ele está com más sensações e é um primeiro dia e é duro. Se calhar entras nesta lógica do não, vou perder 20. Sim, claro. Percebo. É pá, mas se os dias passam e as sensações não melhoram, então perde mesmo, porque depois vais ter liberdade. Sim, porque E na fuga, para um ciclista como o Roman Bardet fazer sétimo ou oitavo, ou sexto que seja, claro, numa grande volta, claro. é muito E, perto de e é aí que irrelevante. eu acho que é. Se vais para o pódio, então vai. Exato. Tudo bem. Mas quer dizer, ele não faz pódio desde o Tour de 91. Do Froome, Estás a os tours perceber? do Froome. Portanto, e é isso. E eu acho que ele é um corredor inteligente, um homem inteligente e muito interessante na forma como comunica e escreve e etc. E depois aqui fica num sítio meio Fica a meio. desconfortável, esquisito, meio a questionar a tática das outras equipas, como se isso fosse propriamente o seu papel. Quer dizer, não sei, não é. Não, não,
não me agrada muito e acho que não condiz muito com a sua personalidade, ou pelo menos com a ideia que eu tenho dela. Embora eu acho, obviamente, que ele ainda vai ter uma palavra a dizer neste giro, Sim, também acho que sim. seja numa fuga que requer muito tempo em direção ao top 10, seja, Seja na seja em montanha, vitórias em uma etapa, claro. etapa. Eu acho que ele está a entrar num perfil que poderá fazer alguma coisa parecida com o que o Pinot fez o ano passado, por Pois, exemplo. O Pinot acabou por não vencer uma etapa, mas acaba por fechar quinto. Acho que é quinto quinto ou sexto, da sim, volta à sim. Itália. Fechando em boa forma, lutando muitas vezes por etapas, lutando pela montanha. O Bardet também já ganhou a montanha no Tour, poderá ser uma ideia interessante para ele. Vamos ver. Eram estes aqui os três nomes principais que eu tinha como desilusões, porque há muitos outros ciclistas dos quais eu espero algumas coisas nesta volta à Itália, mas que será sobretudo em fugas e o tempo das fugas ainda não chegou. Por isso não quero fazer já esse balanço. Certo. Mais algum nomes que queiras destacar? Eu queria. E estamos a falar ainda nos negativos. Sim, ainda estamos a bater. Pronto, eu não sei se já falámos muito disso ou não, mas eu quero bater e não é especificamente num corredor, é numa equipa que é a Visma. E sei que tu também gostas muito de bater na Visma, tal como eu. Eu Ah, estou sempre contente. Se for para bater na Visma, estou sempre despachado. Mas já está um bocadinho. Sabes aquele meme do They Are Already Dead? sim, sim, sei. É, eles andam a cair muito, depois uma pessoa Sei, começa a ficar com pena. sei. E a vitória do COI hoje Acalma um é bocadinho as alivia coisas. esta análise, obviamente, porque uma crítica que eu já fiz é: ok, perderam corredores, a equipa é curta e não é de toda a melhor equipa, tudo certo, mas alguma coisa tem de ser. Não são corredores maus, e eu percebo, aí vai um bocado na lógica que tu dizias, que é ainda há tempo para fugas e para etapas, e eu acho que o Walter e o Tratnik são dois desses corredores, mas então que sejam, e pronto, em relação ao COI já emendaram a mão e portanto isso está garantido, porque o que não tem acontecido é o que é um Ito Brooks ter ajuda. E pronto, de facto, estamos a falar de um corredor que, em teoria, está a lutar por um top 5 e neste momento o que se tem visto nos últimos anos é que lutar por um top 5 numa grande volta ele está sozinho. E está tudo bem nesse sentido, ah, desde que os outros pontos sejam preenchidos, porque eles são uma das melhores equipas do mundo. Não podemos, ah, acho eu, escamotear isto tudo debaixo do coitadinhos. Estão com muitas lesões e estão, e é terrível para a equipa, não estou a ser desonesto quando estou a dizer isto. Ah, está tudo certo. Sim, mas mesmo o plantel que está aqui presente podia É estar a isso. fazer mais do que o que está É a essa a fazer. Eu conclusão a que concordo chego, contigo. que é, está tudo certo, mas o Tratnik, o Walter, são corredores de Sabes que eu disse isso no outro dia, meio na brincadeira, e nós hoje, de certa forma, já tocámos nisto por ponto oposto em relação ao Pogacar. Parece que realmente o Ciano é um personagem particularmente simpático e dá a sensação que o Walter ou o Tratnik também se não vão fazer o que o Maika fez, não é? Deixar tudo, a pele não, e os restos mas aí, pelo bom, o miúdo. primeiro ponto é aquela coisa da saída da Bora para lá e perceber como é que isso foi feito e como é que é entendido. Depois é um miúdo, portanto acalma-te lá um bocado. E não é um miúdo, não é que o Pogacar não seja um miúdo ou que outros não sejam um miúdo. Sim, mas já ganhou tudo, É não é? isso, Pode falar de é outra isso, maneira. é isso, não é? Eu, O Ciano nunca o ganhou Va- nada. Nem sei se já ganhou. Ele já ganhou literalmente alguma coisa em sério. em elites, Ele ganhou a Avenir. Não, zero é vitórias, não isso, ganhou ele nada. ganhou a Avenida. Sim. Opa, portanto, Mas sim, já houve mais que uma vez que, sobretudo, o Walter dá a sensação que ainda lá mas, devia estar, não é? mas o Walter às vezes também nem para os líderes quer trabalhar, não é? Portanto, enfim. Ah, vamos à segunda semana, Branco. Falar um bocadinho da Vamos a segunda isso. semana. Do que é que são os destaques? Nós abrimos aqui com uma etapa, uma montanha soft, digamos assim. Achas que vai ser, se calhar, o primeiro dia para uma fuga montanhosa poder ter o seu Acho que sucesso? sim. Pá, acho mesmo, não quero estar a dizer uma coisa com muita certeza que depois não vai acontecer, mas eu acho que aqui tem de ser. Porque, quer dizer, ao AE não lhe interessa, não sei se, sobretudo com um começo de etapa muito plana,
se grandes nomes se vão conseguir infiltrar na fuga. Pronto, eu acho que vamos ter fuga. Acho, no entanto, que a subida de Boca della Selva, apesar de ser tranquilinha, os últimos, vá lá, 4 quilómetros são exigentes, acima de 1000 metros. E Sim, os últimos 6,5 quilómetros são a 7,2%. Já é qualquer coisinha. é, Não é é, é, nada, é não é? o tipo de momentos, sobretudo depois de um dia de descanso, onde eu acho que se calhar nos últimos 2 3 quilómetros as cartas da geral extra para o Pogačar vão começar a mexer. Depois, na quarta-feira e na sexta-feira, teremos sprints, mais sprints de Jacobsen, né? Mas, por Sprints exemplo, bem calmos. Quarta e sexta, a etapa 11 e quando eu 13. pensei nisto, Diz, durante o desculpa. dia hoje, foi precisamente estar a percorrer as etapas e pensar: ok, que a etapa 11 dá para o Jacobsen, mas, por exemplo, começa com uma subida não categorizada, São Bartolomeu in Galdo, 6,5 km a 3,6. O Jacobsen aqui vai descolar. Sim, ele vai descolar logo aí. Isso, ele vai Pronto. descolar logo aí, claro que vai. E, Só que depois as subidas acabam a 160 km da meta e ele há de ir parar ao pelotão pronto, outra esperemos vez. que sim. Oh não, mas não interessa o Jacobsen. Pronto, foi só uma forma de dizer que eram Portanto, sprints. Eram sprints calmos. mas na etapa Queres dar 12, alguma. São esses os dois sprints desta semana, teoricamente? mas tu disseste quais? Desculpa. Sim. Quais é que foram as etapas que disseste? Eu disse a 11 e a 13. A Exatamente, 12 exatamente. É isso. a 11 e a 13. A Quarta e 13 foi sexta-feira. desenhada para o Jacobsen, sem dúvida. Uh, sim, é daquelas que já não se vê muito. E na 12 temos uma etapa um bocadinho mais acidentada. Conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 topos, vá. Sendo que, por exemplo, o último encontra-se a 13 km da meta e a 1,2 km a 9,2%. Aqui temos quase uma etapa. Falta aquela dureza que tivemos no primeiro dia na Col de La Madeleine, mas os Pancharros podem ter aqui oportunidades e muito provavelmente será uma fuga forte a É uma vencer. fuga, eu acho que vai ser por aí. Ao mesmo tempo, acho que é um daqueles dias em que equipas ousadas, é um daqueles dias em que não se está à espera. E se calhar não se vai para mudança, para diferenças de 3 ou 4 minutos, mas com Pode um acontecer ataque algum move. surpresa, um move assim em que 5 6 7 corredores se consigam distanciar, eu acho que é uma daquelas etapas que podia ser um joker enorme na classificação geral, mas acho que não vai ser. Percebes? Acho Ok. que podia ser pelo traçado, mas acho que, tendo em conta as muitas descidas, o sobe e desce constante, as equipas se calhar vão jogar pelo seguro, e sobretudo quando têm um fim de semana depois que vai ser dose, não é? Quero já dizer a todos os ouvintes falso plano em quem é que eu vou apostar neste dia? Em quem é que tu vais apostar em qual dia? Neste dia, na etapa 12? Uh, tu vais apostar neste dia? Alá Filipe? Estás a pensar demasiado. Claro, Sim, claro. Se eu não acreditar, quem é que ele acredita, vai não é? atacar ao quilómetro zero, provavelmente, portanto está tudo bem. Vai atacar e depois vai atacar demasiado e a fuga vai estar Sim. formada e ele vai atacar a fuga porque. Enfim. Espero que ele ganhe uma. Ficava mesmo contente por ele. E estou aqui a torcer por ele. E esta será a mais adequada dentro desta semana, provavelmente, às suas características. Depois chegamos ao fim de semana que vão ser os próximos 2 dias mais importantes da geral. Um contrarrelógio de 30 km praticamente plano, sobretudo se compararmos com o primeiro. E ao segundo dia, talvez a etapa rainha desta volta à Itália, ao domingo. No domingo, não sei se concordas ou se temos aquele dia das duas subidas a grapa, que também tem muita Sim, dificuldade. Mas já vamos sair deste fim de semana, que é a entrada para o próximo dia de descanso, com uma visão bastante clara do que é que será o top 10 final desta volta à Itália, diria eu. sim, eu hesito nessa atribuição da etapa rainha, mas pronto, isso também não me interessa assim tanto, na verdade. Sim. Esta é uma etapa duríssima e quer dizer, a ideia de tu passares o Mortirolo e essa não ser a última montanha do dia deve ser uma ideia um bocado assustadora. Ahm, Se houver o tal dia de raid de Pogacar é capaz de ser aqui, não?
E depois descansa na última semana. Não sei. Sim, eu em teoria acho que se adequava mais esse move a uma chegada em alto, que a chegada são quase a 2400 e são 222 quilómetros. Isto é a etapa mais longa do giro. Isto vai ser o terror neste dia. Vão ser Uhum. diferenças muito consideráveis e eu acho que de facto pode ser um move do Pogacar aqui, até porque depois é dia de descanso, não é? Portanto, de facto faz algum sentido. E vem do esforço do contrarrelógio, que também é sempre um esforço muito Sim, específico nos atletas e que sim. muitas vezes acabamos por ver consequências. E será isso. A nível de classificação geral, eu acho que esta semana é sobretudo o foco que está no sábado e no domingo. E depois podemos ter aqui uma etapa também muito gira. Esta etapa que estávamos a falar mais acidentada que eu não estou em erro, é na quinta-feira. Exatamente. Na quinta-feira. E temos esta chegada em alto logo na terça, que é o que nós perspectivamos como uma chegada para a fuga. Assim, em resumo, o que é que esperamos da segunda semana, Branco? É isto, não Olha, é? eu espero que. Pronto, acho que foi mais ou menos isso que falámos. Fugas, 2 sprints. Que seja tão boa como foi a primeira. Sim, e sábado e domingo vão fixar muitos dos lugares finais da classificação geral da Volta à Itália. E nós cá estaremos no domingo à noite, se tudo correr bem, para fazermos o balanço desta semana. Passando aqui rapidamente pelo que aconteceu mais à volta do ciclismo, eu trouxe aqui dois temas principais. Depois, obviamente, se tu quiseres juntar algum, podemos também fazê-lo. Há dois grandes destaques, a meu ver, esta semana. Primeiro foi a corrida, a única corrida com alguma relevância que está a acontecer. Houve aquelas corridas secundárias em que o Deli ganha sempre. Aquelas corridas na Bélgica que o Deli ganha. Ele voltou agora, depois daqueles problemas que houve, e ganhou, acho que foram 3 corridas esta semana. Se não estou em erro, acho que foram 3 Eu mesmo. achava que tinha Já não sido tenho certeza duas, se mas foram se 2 ou calhar 3. se, Que foi sempre com os Anglais que nós já falámos em. Foi 3 corridas desde dia 28 de Abril. pronto, é Pronto. isso. Não foi esta semana, mas recentemente. Depois tivemos na volta à Hungria, que não sendo uma corrida particularmente importante, deu-nos a confirmação de algo que nós já tínhamos visto na Romandia, já nos tinha surpreendido e que pode ser muito interessante para o futuro, porque parece estar-se aqui a criar um corredor realmente Inédito. peculiar e perigoso. E quase inédito, não é? Tibonice, um sprinter Um que sprinter depois é que afinal trepador. é tripador. Isto é de loucos. Sim, não é um sprinter que se defende a subir. Sim, É um sprinter que afinal é imagina, trepador. é um corredor que se especializar em ser sprinter tripador ou tripador sprinter, vai chegar daqui a um aninho ou dois, porque ele ainda é novo, a uma grande volta e vai disputar a maioria das etapas. Isso é surreal. É claro que eu estou a exagerar. Quem foi o último sprinter que tu vias a conseguir discutir isto? O melhor Sagan não Epá, passava claro isto, que não. foi não? É que ele discute aqui etapas bastante. Eu vou ver aqui para vos dar os dados mais exatos. Vai dando a tua opinião Não, pelo caminho. Mas ele disputa aqui subidas a impressionantes. Romandia eu até percebo que é a partir da fuga, mas a subida é dura. Não, não Sim, sim, é, sim, não é sim. um peanut. Mas isso quando acontece uma vez eu fico sempre de pé Só que a atrás. seguir vai e ele Mas agora, comprova. agora vai e faz outra. E depois vai e faz outra. Ele ganha uma etapa que tem a chegada nesta volta à Hungria numa subida de 12 km a 5,6%, sendo que os últimos 3 km são a 8%. Ou seja, é uma subida, Pois é. é uma montanha. Não é não é uma colina, não é? É uma montanha. Será que ele E vai pronto, ok que para o próximo ano tentar ganhar a Flash Valon? Não sei, só para tentarmos perceber o que é que vai acontecer, não é? Porque isto é mesmo. esta malta dos sprints é sempre um bocadinho do ciclocross, que vem do Sim. ciclocross, muitas vezes estão neste. Ou se calhar, olha, estávamos a falar do nome que mais facilmente pode fazer as duas coisas é Wout van Aert, não? Sim. Que consegue realmente disputar um sprint maciço e disputar uma chegada em alto. Nós não vimos muitas vezes, mas ganhou uma etapa que passou 2 vezes no Ventoux. Isso deve chegar Opa, não, como e quer cartão de dizer, e entrada. já teve a carregar o Vingard quando já tinha, os outros todos já Exatamente. estavam Já, drapados, não é? já descarregou o Sim, Pogacar, que é uma coisa que não há muita que gente que possa possa dizer. que tem no seu Sim. que tem no seu currículo. É isso, acho que é o principal destaque desta volta à Hungria. É verdade que a concorrência não é grande, mas são trepadores. Buchmann é um trepador, Wout Paulas é um trepador e ele vence 2 etapas e foi bastante autoritário e deixa muito curioso para o que é que vem aí. E é mais um ótimo sinal
numa equipa que está a ter uma grande época na Lidl Trek, que parece claramente estar a dar este passinho em frente e a destacar-se do Sim, segundo é isso, é pelotão que das equipas, não digamos é assim. só preciso ter dinheiro, não é? É preciso saber o que fazer com É preciso não o ele, gastar mal. e eu acho que a Lidl Trek está a fazê-lo até ver muitíssimo bem. Sim, até agora acho que só correu mal, assim, das grandes contratações deste ano, o Tal Ganard, Então, mas é também é uma cedo. situação peculiar e ainda não chegaram aos objetivos dele. Não é isso. Por Se isso, este ano for mau, é mau. Ou seja, não é isto que eu queria dizer. Se este ano for mau, eu acho que eles já estavam a contar com isso. Quer dizer, ele vem de uma lesão em que podia ter acontecido alguma coisa bem pior. E, sim, portanto, certo. este ano é de borla. E a partir daí vamos com calma. E o outro tema em destaque que eu queria trazer aqui eram os regressos e saudá-los, obviamente. Nós já falámos aqui do azar que tem tido a Visma durante esta época. Vingard está de volta a treinar fora de. Como é que se diz? Training outside. É, é- Em português não soa bem. A treinar fora de casa. sim, ele, no Sim, mais ou fundo. menos. Está de volta à estrada. Pronto, Sim, está de volta à tá. estrada. Ainda falta um mês e meio para o tour, mais, se calhar 6 semanas? 6 semanas, é um mês e meio, mais ou menos. Foi mais ou menos, até voltou um bocadinho mais cedo do que Pogacar voltou ano passado, embora também a lesão de Pogacar fosse uma lesão menos estrutural do que aquela Sim. de Pulso Vingar, era mais mas é de localizado assim. saudar, exatamente, é de saudar e parece que quem já está a andar na estrada nesta altura, teremos Vingar na volta à França, que era um dos grandes medos que tivemos depois do que aconteceu no País Baixo, não é? Pois, e aí vão três, não é? Se ele chega. Eu não dou logo esse salto, Sim, mas mas sim. eu gosto de fazer isto só para ver a reação das pessoas também. Porque há muito esta. Começa a existir esta teoria de que vai ser muito difícil o Vingard ganhar, porque a UAE leva Ayuso, Almeida, Yates. Eu acho que nós já falámos aqui N vezes sobre isto e eu Sim. volto a reafirmar que não é por tu teres estes corredores que a tua equipa. Ou seja, no papel até pode ser mais forte, mas não é por isso que funciona melhor. A nível de ajuda aos líderes e de proteção e de confrontos de egos, se quiseres, lá no meio. Portanto, mas pronto, sem querer dar esse passo em frente, Sim, não vamos começar com essa discussão. exatamente, sem querer dar, É isso. A nota que queríamos dar a Vingard, em princípio, estará numa condição aceitável à partida para o Tour. Concordas com isto? concordo, e nesse sentido há também já certezas, acho eu, acho que há da participação de Remco Evenepoel, uh, Sim, o Remco sim. Roglic, portanto vamos ter um tour, meus meninos, tirem férias. Não, e não deixa... E acaba por ser engraçado, porque nós tínhamos este bloco dos 4 favoritos, não é? A somar a esse nome que tu disseste, Pogacar. E acabamos por ter os dois que chegam mais debilitados, em teoria, são os dois mais fortes. Pogacar, que vem do Giro, e Vingard, que vem da lesão mais grave. É verdade que Roglic e Remco também caíram, mas já há bastante tempo estão a treinar e as quedas não tiveram a mesma proporção. E pode ser que isso eventualmente equilibre um bocadinho as contas. Eu acho que aquela última semana é para o Vingard, mas a antevisão do Tour nós teremos tempo Claro que para, sim. para a fazer. Outro jovem que também aparentemente vai ao Tour, não é? É o Wout van Aert, que já tem regresso mesmo confirmado, volta na volta à Noruega, acho que é daqui por 15 dias, 10, 12 23 dias. de De... maio, ai de novembro. 23 de maio, pronto, daqui por 10 dias. E depois do que aconteceu e do que lhe obrigou a falhar o principal bloco de clássicas, é bom também tê-lo de volta. Há uma palavra para o Walt, Franco? Não, é isso. O ano dele ficou de facto, não é estragado, mas muito condicionado, e é sempre aborrecido quando se faz um planeamento específico que, ainda para mais no caso dele, era uma mudança significativa no que tinha vindo a fazer até então, nos últimos anos, e a se estrear no Giro, estrear, não sei se calhar já tinha feito Giro, mas Ia-se estrear, não, pronto, não, não. Ia-se estrear em qualquer grande volta, ele ia fazer o Giro e a Volta, sendo que ele nunca tinha feito nenhuma das duas, só tinha pronto, feito é uma. isso, ia ser um ano diferente e acaba por não ser, e no ano dele, ele já não é propriamente um miúdo e não deixa de ser, acho eu, aquele sentimento de mais uma lesão, mais um monumento que eu não pude ir, que passou, mais um monumento que eu não pude ganhar, mais... Pronto, Ainda por cima, tendo ganho quem é ganhou, não é? isso. E da forma que ganhou, ainda lhe deve doer mais um bocadinho. Mas pronto,
é o desporto em que ele está inserido e ele está sempre. Ao menos está inteiro e É está isso. de volta. Para fechar, vamos aos nossos habituais jogos internos. Queres começar tu ou queres que comece eu, Branco? Eu acho que posso começar. É? Então, Espero que vá, não bora. tenhamos tido a mesma ideia, mas o meu jogo Não, é não, muito não, 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 fácil. não tivemos. E portanto estamos em Giro de Itália, não podia deixar de ser, não é? E vamos a ciclistas em atividade com mais vitórias no Giro de Itália. Quero os primeiros 5. Em Ok, atividade não tem que estar nesta Não, não. start list. Ok. Então, é certamente Cavendish Cavendish, 17, é o primeiro. é o primeiro. Uh, Simon Yates, Simon Yates tem 6. Muito bem. está em que posição? Só para eu ter mais Está ou menos a em noção. quarto ou quinto. Ok, o quinto também Sim. tem 6. Arnaud Demar tem Tem 6 também. 8. 2 vezes ganhou 3. Tem É. 8. Ok. Então já tinha ganho mais para além das que eu estava a pensar. Deixa-me ver. Froome não. Esse já se retirou. Carapaz também 5 é muito. Ele ganhou 3 foi na Vuelta. Sprinters. Gaviria? Não. Não? Tu podias ter querido incluir um quiz que incluísse o Eu Gaviria. pensei nisso, Só mas para depois nós nos tinha. lembrarmos todo que ele já foi bom. Sim, e não está longe de estar aqui. Tem 5 Mais. vitórias, o Gavi. Ok. Então não tive mesmo hoje. Será que. Não, também acho que não. O Sagan só participou uma vez Não, ou duas. E o Sagan, não sei, consideramos o Sagan ativo ou não? não. Eu não consideraria. Então, não consideramos o Sagan ativo. Ok. Diz-me só, são sprinters Não. ou não? Não? Ok. Isso torna a coisa mais apertada. Hindley também não. Froome também não. Eles são, ou seja, têm todos mais do que 6 vitórias. O que está aqui, Preciso pensar um bocadinho, Branco. um Sim? tem 6, outro tem 8. Ok. Eu já acertei no Isso. Simon. Já sei. O Gana Gana. tem 6 vitórias. Muito bem. Houve um ano que ganhou 4. O ano do. O ano que o João andou de rosa, acho que ele ganhou 4 etapas. Ou seja, o que falta tem 8 e não é E um não é um sprinter. sprinter. Então tem que ter sido alguém que tenha feito pelo menos pódio. Certo? Queres que eu te responda? Não. Sim, sim, sim. Ok. Não, ui. Não é sprinter, ganhou 8 etapas. Corte? Não, o Corte ganhou muitas é na Vuelta. Não é? O Magnus Corte. Não é o corte. Não, não é o Corte. O Corte ganhou muitas foi na Vuelta. Outro contrarrelogista que seja possível também não estou a ver. Trentin? Não. Não, Trentin é sprinter. Não consideras o Trentin sem ser sprinter. De fugas ninguém ganha 8 etapas. Por isso tem que ser um Va- trepador que nunca Vai fez ser pódio, mas vai engraçado. ter Vai andado lá ser perto. engraçado porque o nome é relativamente. Não, não é. É o Não, Roglic. não, não, não. Não, Não. mas O vai nome ser vai ser o quê, dizes relativamente tu? óbvio quando tu ouvires pelo menos. Ok. Não, e o Roglic já fez pódio e tudo. Queres 8 vitórias. Dá-me só uma pista, eu vou chegar lá. Dou-te Já uma percebi, mas pista. dá-me só uma pista. Sem dar demasiada cana. É italiano. Já sei quem é. São só 8, achava que eram mais. Diego Luci. Muito bem. Foda-se. Como é que. Peço desculpa até por O esta que é que asneira. foi? Lourenço, depois mete aqui um piso, faz favor. Uh, Como é que tu não sabias e depois dizes só 8, achava que era mais? Porque não me tinha era lembrado do Grande nome dele. assalto. Às vezes é a cena de tu te lembrares, porque não é fácil tu pensares Claro, claro. alguém que não fez pódio e que não fez sprints, ter 8 vitórias é Sim, muito, sim. não é? Por isso eu, assim que me lembrei do Ulisses, tive a certeza que era ele. E até achei que fossem eventualmente até podiam ser mais. Não sei porque é que não me lembrei dele antes, mas também é um ciclista que hoje em dia já não tem tanto destaque. Eu tinha ideia, porque ele então ganhou para aí em 6. Eu lembro que ele ganhava sempre no giro, deve ter ganho numa data de Eu acho edições que sim. diferentes. Foram só 5, só 5. Até pensei que tivesse ganho mais. Está bem, não me portei mal. Estiveste ótimo. Também estavas com medo que eu dissesse, logo todos Epá, de enfiada, também não sim, foi sim, assim, sim. né? O Gana e o Ulisses ainda deram alguma luta.
E o que se calhar, eu se estivesse a preparar esse quiz, o que eu ia ficar mais preocupado ia ser com o Simon Yates, de descobrir. E não sei porque deu-me logo o acesso de chegar lá. Ele já ganhou uma vez, houve o ano passado, ou há 2 anos, que ele não estava na disputa pela geral, mas ganhou 2 etapas. E eu Eu, pensei, eu, eu isto quando estava a já. preparar, acho que o que pensei foi, eu acho que nunca ia chegar ao Ulisses. Porque não é aquele Ó, corredor Alicia. memorável, não é? Sim. Qual é que foi a pista que tu Que me era deste? italiano. Também não foi uma grande pista, diga-se de Exato. passagem, não é? Eu assim, sei italiano, já sei. Como se houvesse. O que costuma faltar na volta à Exato. Itália é italianos. Passamos então ao meu jogo, e isto aqui é simples, mas é só mesmo para experts. Toda a gente quer saber quem é o top 5 da Volta à Itália. Eu quero saber quem é que são os últimos 5 classificados da Volta à Itália até agora, Deste ano? Aí, deste ano. Ah, ok. São 5 equipas diferentes, 4 sprinters e um rapaz que eu não sei quem é, por isso podes dizer só 4 dos 5, porque eu também não, acho que não vais conseguir dizer. Então, tenho que tentar pelo menos este. Jacobsen? É o Aí, último de todos, porra, Jacobsen, coitado. sólido. Ao menos serve para alguma coisa ele, não é? Coitado. Que é previsível neste lado, certo? Portanto, Jacobsen. Ahm, sprinters assim com mais dificuldades também. Deixa-me pensar. Ahm, Gainese tem chegado até, portanto não há de ser ele. O Gaviria. Gaviria? Não. Hum, Deixa-me abrir a start list. Juro que não vou ver. Eu confio. Portanto, eh, Um dos sprinters é mais difícil. Eu vou-te dar aqui uma pista espera, não vá já. que é. Não queres já pistas? Ok. Tu achas que estás confiante? Isto é um exercício difícil de fazer, ou se me fizessem a mim. Caleb Ewan. Não. Baus. Pois, Bauhaus, esse tinha de ser. exatamente. É o quinto a contar do fim. Ok, portanto, Jacobsen primeiro. Sim, Ok. ele o quinto. Falta o segundo, o terceiro e o quarto. Uh, Aniolkowski. Aí, Não. meu. Ainda falta um nome bastante conhecido. Depois um sprinter um bocado mais underground. Assim. Um nome bastante conhecido. Merlier. Merlier é o Ok. quarto. Depois aqui o terceiro, vamos dizer que é um sprinter que está em estreia pela sua equipa, que prometeu muito numa prova aqui há 2, 3 anos e que depois tem andado aí desaparecido pelo ciclismo O internacional. Canter. Não. O Ah, Canter o até ganhou a Decker. semana passada. David Decker, exatamente. Ai, o Grande Decker, meu. David Claro que tinha Decker. que estar nestes últimos, tinha. Opa, sim, terceira a contar do fim. O rapaz que apareceu uma vez num AIA Tour a fazer 2 ou 3 segundos lugares Mas é que era e. da Visma, percebes? Sim, mas ele mesmo depois na Visma teve aí anos Pois fortíssimos, teve, né? pois teve. Ele em 2022 marcou 10 pontos do Meu Deus. CI, cuidado. E o outro nome, é assim, tu podes tentar, tu percebes mais de ciclismo do que eu, mas acho que não vai chegar lá. Mas é sprinter, é o quê? Não sei. Eu já Não disse que sabes? eu não sei quem é ele. Mas Não, podes. não sei. Mas Mas posso ver. espera. O One Day Race é onde ele tem mais O pontos. quê? A categoria em que ele tem mais pontos no PCS é como o One Day Ok. Racer. E depois sim é Sprinter, Mas supostamente. isso é porque são daqueles pinos todos que. Sim, é correr corridas. Olha, fez o 84º em Paris-Roubaix. Tu gostas muito dessa corrida, não sei se sabes o top 100 de cor. ahm, O melhor que fez esta época foi um sexto. Olha, fez um sexto lugar. Numa etapa do Tour dos Alpes Marítimos. Aí a Tour dos Alpes Marítimos também já é puxar muito. Mas. Não, não vale a pena. Epá, eu acho que tu não sabes quem ele é. E mesmo que saibas, não te vais Ok. lembrar. É o. Eh, Posso dar uma última dica. É suíço e tem um Caraças. primeiro nome de campeão suíço. Eu ia dizer o Dries de Putter. É este
Robin Ferroa de Voix, da Não. Tudor, não é esse? Não, Esse mano não. até é bom, é um lançador, não é? Até tem bons resultados. Então é o Linhart. É o Linard. Sabes que este rapaz, não é Exatamente. rapaz nenhum, tem 30 anos, Sim. mas ele sempre teve sempre teve, não, desde que está na Grupama, fez parte do comboio do Demar. Era um Do elemento Demar. importante, sim. 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 Sim, eu disse, eu não conheço no sentido. Eu já li o nome dele, agora se tu me perguntas exatamente o que é que ele Sim, 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 faz, é sim. assim, ele não tem grandes. Quando tu vais à página do PCS e o top result dele é o troféio Porec Trophy em 2019, esta Pá, corrida conhecidíssimo. reconhecidíssima internacionalmente. Foi ganha por. Claro Eh, que não sei. Deixa-me ver se consegues dizer outro vencedor. Deixa-me ver a história do troféu. Olha, está aqui um ciclista que está em grande destaque. Dois ciclistas que estão em grande destaque nesta volta à Itália. Vês? Um deles deve ser o ciclista com mais quilómetros em fuga até agora. Eh, ou é o Fiorelli. Fiorelli ganhou em 2021. E em 2009, em 2020 ganhou o Sprinter, ganhou a etapa 2. Por isso estarem a desrespeitar esta corrida não tem Lá jeito está, nenhum. é importante 2020 ganhou Olaf é Koy. importante para lançar certos corredores, percebes? Agora, depois mais para trás, Simon Spilak, Aí, Ângelo Ciccone, não sei se é tio do Ciccone. Mas se calhar acabamos o episódio sim, ou não. então ficamos a dizer vencedores de provas Nomes, secundárias epá, só que a maior parte da vida e. Não, só porque podemos. Lipins, Emil Lipins também já venceu. Rajovic, Dusan Rajovic, sei, aquele sei. sérvio que eu uma vez levei para uma prova qualquer armado em Pá, campeão. foi a tua melhor decisão, fez 0 pontos, pai. Não, não fez não, não fez não. Ele fez um 10º lugar num dos Perfeito. dias. Eu lembro que mostrei a equipa e o teu comentário foi: o Henrique agora está com a mania que É pá, percebe disto. E leva assim uns outsiders para depois dizer que percebe muito disto. Bem, Branco, fechamos por aqui vamos a então. isso. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Vamos tentar voltar no próximo domingo para fazer o rescaldo da segunda semana e a antevisão da terceira. Esperemos, desejo que o giro continue a ser tão bom como está a ser até agora. Este podcast está, como sempre, disponível em Spotify, YouTube, Apple e Google Podcasts. Sigam-nos no blog falsoplano.ghost.io. Sigam-nos no Twitter, onde somos particularmente ativos. E agora também já temos Instagram. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço e até para a semana.